Olá você, meu nome é Anderson Veiga, Edmar Chaves e esse é o Em Comum Podcast. Aqui nós vamos falar com pessoas comuns, mas com assuntos muito relevantes. Hoje eu estou aqui com meu amigo Ivan, especialista em psicopedagogia, pedagogo, e vai falar um pouco com a gente aqui sobre proteção à criança, dentre outras coisas. Ivan, faça a introdução para a gente. Uau, primeiro eu quero dizer que é um prazer estar com vocês aqui, ó, em comum. Ó, muita alegria, né, ter tido essa oportunidade. E eu sou o Ivan Ferreira. Eu costumo dizer que Ivan são muitos, né, mas pelo menos eu sou o Ivan Ferreira, né? A tentar mostrar que nós somos mais um na multidão, mas temos as nossas especificidades. E como é bom a gente compartilhar. Pois é, eu sou esposo da Rose, pai do Arthur, da Ana Clara, e já caminhando aí com meus 24 aninhos de casados, graças a Maravilha. Deus. E os filhotes, qual a idade dos filhotes? Pois é, quem olha assim para essa barba, né, já esse cavanhaque, na verdade, já aqui com umas pontas brancas, né? Pintei uma vez, aí ficou até legal, mas eu não acostumei não. Deixa eu ficar Dá branquinho, trabalho, né? deixa eu ficar assim já Ao esbranquiçado. natural, né? O natural é melhor, né? E aí já não, tem pessoa que já não acredita, né, que o meu mais novo já tem 18, a minha mais velha tem 22. Até hoje mesmo pela manhã, né, me perguntaram assim, a idade, os filhos. Não, você é tão jovem. Pois é, Ó. muito obrigado pelo jovem. E olha, talvez você não tenha percebido, mas esse sotaque é... De onde é, Ivan, esse sotaque? Olha, eu daria aqui um prêmio se quem estiver ouvindo aqui, né, falasse assim, olha, eu já estou percebendo algo diferente. Mas eu sou de um lugar muito querido, que eu sou apaixonado por esse lugar. Dizem que é a terra do pão de queijo, né? Ó, A terra do queijo Minas e muitas outras coisas lá. Mas Uai é um lugar bom demais da conta. deu pra já. Sou lá de Belo Horizonte, né? BH Capital de mesmo. Minas. É mesmo. Apesar de que eu sou o único da família que não nasceu em Minas Gerais. Você acredita? É E mesmo? olha que nós éramos 14. Turminha boa, né? 14? 14, uma turminha Mas boa, os outros 14, grandinha. 14 tudo nasceram em Minas? Todos os 13. E eu, Ih, os outros 13. parece filme. O Mas você não foi... 14º filho. Ah, você é o último? Eu sou o último. O 14º filho, né? Filme de suspense, É isso ação, aí. não sei. Pois é, eu nasci no interior de São Paulo, Guararema, ali, região de Mogi das Cruzes, aquele pedacinho ali. Inclusive, estou precisando fazer uma visita lá. Então, de Voltei certidão pra de nascimento, você é paulista. Sou paulista, certidão de nascimento. Meu pai era topógrafo, viajava muito. E aí, naquela década de 70, né? Já estou entregando aqui minha época, né? Década de 70, tal. Aí o que acontecia? As mulheres precisavam, né, para fazer, naquela época, né, ligadura de trompas, hoje laqueadura, mas tinha que ter ali uma autorização do esposo. E aí, minha mãe viajou. Mesmo depois de 14 filhos. Minha mãe viajou. Aí, né, nesse tempo ali, foi ficar um tempo com meu pai e engravidou. Aí minha mãe, muito esperta, né? Falou, olha, já vai 14, né? Então, peraí, esse vai nascer aqui que você já assina a autorização aqui mesmo. E foi isso que aconteceu. Nasci ali, né? Tenho que voltar para conhecer a minha terra natal, porque eu só fiquei um aninho, né? Um ano de vida. Ah, sim. Então não está registrado ainda na memória, né, as coisas É da verdade. cidade. Agora, eu só sei o que me contaram. Como, por exemplo, hoje eu tenho 1,82 m. Quem está escutando não está vendo, né? Mas é verdade. Apesar de eu estar sentado aqui, eu tenho 1,82 m. Mas o que me contaram é que eu nasci prematuro e tão pequenininho que eu dormia numa caixinha de sapato. Que isso? Verdade. Essa história, né? Aquelas histórias que a gente... As histórias, porque minha mãe tinha muito medo, né, de rolar. E aí já era o Ivan, né? Ele não teria chegado, tal, e até o dia de hoje. Mas são parte das histórias que me contaram. E eu gosto de histórias, eu acho que é importante a gente lembrar as nossas memórias, Com as certeza. nossas histórias. Sejam coisas boas, mas às vezes a gente lembra muito das ruins. Mas mesmo as histórias ruins, né, a gente pode pensar que se estamos aqui no dia de hoje, podemos fazer muita coisa Com para além, certeza. porque chegamos até aqui. É verdade. Né? Não foram as histórias ruins que, Impediram. por pior que fossem, né, que nos impediram de estar no dia Sim. de hoje, né, na data de hoje, graças a Deus.
Os É, nós, irmãos são todos vivos ainda? Não, não são todos vivos. A Poxa. família foi diminuindo, diminuindo. 4 deles eu não cheguei a conhecer, porque nasceram muito pós-nascimento, um tempinho depois, e eu também fui o último, né? Mas os outros 10, aí nós éramos 10, eu sempre apresentava como éramos 10, né? Aí mais um título, né? Não éramos 6, mas éramos 10. E só que 2 faleceram. Eu tive uma irmã e um irmão que já sim. partiram, né? Não estão mais conosco. Mas a infância devia ser aquela brincadeira o tempo inteiro, né? Ou a diferença era muito grande de idade. Uau, olha, é aquela coisa. Por eu ser o último, então o último, dizem por aí, ou pelo menos por aí não, vamos pensar em Pinga Minas, né? fogo, né? Vamos pensar em Minas, lá na minha terra, né? Dizem que era o rapa do tacho. Ó, Era o restinho do tacho, né? O último, é o que sobrou, nu. Era desse jeito. nu. Então, eu brinquei muito. Eu brincava na rua, né, descalço na rua. Eu lembro que a rua, nós moramos. Na verdade, eu digo que nós fomos, a nossa família, sócios fundadores de uma das vilas de Belo Horizonte. Né? Então, eu fui criado ali na Vila Sumaré, que iniciou ali na década de 60, essa vila. Não, finalzinho de 50, basicamente 60. Então, minha família mudou-se para lá ainda com poucos barracões, muito mato e distância de ônibus. Me contam que eram quilômetros e quilômetros, que não tinha. Na verdade, nem tinha asfalto perto na época. Poxa. Então, ali eu lembro exatamente no dia que chegou o asfalto da minha rua. Eu era menino. Foi evento, né? Evento. Foi evento. Então era assim, a máquina passava de um lado da rua, então vamos dividir a rua em 2 faixas, né? Como se tivesse dividido em 2 faixas, uma descida. Então, de um lado, aquela máquina, né, asfaltando, pavimentando ali, ok, parte um lado, pronto. Quando ela passa para o outro lado, que ainda era terra e começou a colocar o pinche ali, do outro lado já descia carrinho de rolimã. Então os carrinhos de rolimã nós estavam descendo, experimentando, e com a máquina trabalhando do lado. É a cabeça de criança, né? Poxa. Criança não consegue enxergar os perigos, É né? As verdade. dificuldades. Então foi isso. Minha infância foi uma infância muito boa, muita Que alegria, legal. muitas brincadeiras. Claro, não vou dizer que eu fui um menino fácil, né? O último, né? É o último, né? Eu poderia até deixar uma pergunta para os telespectadores aqui, ó. A enquete do dia. Você foi um menino muito fácil na sua infância? Ou você aprontou muito, né? Então, mas eu não sei se seus irmãos, porque eu também sou o último. E Aham. também sou raspa do tacho também. Meu pai tinha 50 e poucos anos quando eu nasci. Uau. É. E eu não sei se seu irmão, mas dos meus irmãos sempre ficava aquela, não, que você teve o melhor, que você aproveitou mais, que você pegou a parte boa, você é protegido e é mimado. O último tem esses negócios, né? Eu tô achando que só muda o endereço É. mesmo. Deve ser uma coisa assim, só muda o endereço, mas as frases são as mesmas. Principalmente família grande, né? Nós fomos uma família que vivemos com muitas dificuldades. Né? O que me contam também das histórias dos mais velhos é que nós éramos uma família que buscávamos assim muitos alimentos, né, de sobras de restaurantes, né, e assim vivíamos muito também contando com apoios e ajuda. Uma família grande, né? Pai trabalhava, mas família numerosa, então as dificuldades mesmo, né? Colocar comida na mesa Pra para 10, 11, 12, quando os outros Poxa. ainda. É muito difícil, era muito difícil, né? muita gente. Principalmente naquela época, né? Década de 70. Hoje a gente ainda sabe que não é tão fácil, né? Sim, sim. Quanto mais uma família numerosa, né? Hoje as Em famílias se épocas passadas. enxugaram, né? Hoje são menores, justamente pensando nisso, né? Uhum. Naqueles contos de antigamente, da avó que tinha 10 filhos, aquela coisa toda. Reunião de família, finais de ano, né? Sim, sim. Mas assim, eu tô com uma curiosidade aqui absurda, porque normalmente eu falo isso pela minha própria família, né? A minha é uma família bem menor, comparada à sua, são de 4 irmãos, mas pelo menos da parte da minha mãe, dos meus pais, não tinha essa cultura de estudar, faculdade, isso era uma coisa muito, muito distante. E você justamente caiu ali na educação, né? No contexto de educação, como professor, na área de educação, como pedagogo. Como é que foi isso? Já veio no apoio familiar, já tinha essa visão dos seus pais, ou foi algo que aconteceu? Olha, essa é uma pergunta muito bacana que você está fazendo. Por se tratar, né, de uma família que a gente tinha nossas dificuldades, necessidades, claro, os mais novos,
tinha estímulos, né, para que Sim. pudessem estudar, completar os estudos, né, costumava se falar. Mas os mais velhos é para trabalhar mesmo, né? Tinha que trabalhar, muita dificuldade de completar os estudos, até porque tentar trazer, né, comida para a mesa, ajudar a Sim. família, muito difícil mesmo. Agora, eu, minha irmã, né, que vem depois de mim, ela é a mais nova, né, depois de mim. Então, graças a Deus, a gente teve mais essa oportunidade da gente poder estudar, conseguir fazer, né, uma formação superior, mas também nem sempre foi assim. Né? Na verdade, eu no ensino médio, eu entrei para as estatísticas, né? Eu fiz parte das estatísticas, que hoje no Brasil ainda há muita evasão escolar. E ensino médio, por exemplo, tem muita evasão escolar. Então, eu entrei para a estatística, né? Daqueles que Também, evadiram ali É, no segundo ano. No segundo ano já, do mas ensino foi médio. pelo motivo de trabalho, já não estava muito afim mesmo de. Aí, nesse caso, eu fui para o trabalho. Hum, Mesmo digamos assim, não era tanto assim uma necessidade, mas era muito também a cultura da época, né? Sim, não levar Aí, o estudo vamos até o fim. trabalhar, preciso trabalhar. E aí depois a gente vai desanimando, né? Fica cansado, desanima. Não era a ideia, na verdade, por ter começado a trabalhar. Mas sim. aí você começa a trabalhar, aí à noite você está cansado, tem dia que quer ir Sim, para casa mesmo. Olha, não é fácil estudar e trabalhar, né? A gente sabe que quem faz isso hoje, verdade. assim, eu dou os parabéns mesmo, né? É um esforço muito importante, muito difícil. Então eu saí, né, do ensino médio. O tempo foi passando, aí chegou um certo dia que veio um namoro, né? Aí já mais adiante, né? Veio um namoro e tudo. Com a atual esposa? Já? É, a minha esposa, né? Eu costumo contar. Olha, tem gente que não acredita, eu não sei por quê. Até meus filhos, né? Quando eu contava as nossas histórias da família para ele, arregalava o olho. Que? É? Eu falava assim: a minha esposa foi minha primeira namorada. Que legal, cara. Bom, então, ó, Então, também. legal. Que Então, legal. foi uma experiência bacana para mim. E aí, eu me lembro muito bem, né? Aproximando o casamento, e de repente veio um clique. Peraí, eu tô trabalhando e tal, constituir família. Peraí, mas eu preciso dar uns passos um pouquinho mais adiante, pensar mais no futuro, Futuro. uma profissão melhor, um salário melhor. E eu me lembro, né, que quando eu casei, ainda não tinha retomado os estudos. E eu me casei em 98. E eu me lembro que surgiu uma oportunidade pertinho de casa de fazer, na época, né, 98, era o telecurso segundo grau. Não Lembro. sei aí quem se lembra, né, do Lembro disso. telecurso segundo grau, aulas gravadas, né? Sim. Acho que não me lembro bem, mas naquela época talvez era os protótipos aí desse tipo de curso, né? Sim. Com aulas gravadas e tudo. Mas ela me deu o maior apoio, né, minha esposa. Isso mesmo, estuda. Eu me lembro que assim, ela foi Já fundamental estava para que eu casado. pudesse, já estava casado, para que eu pudesse retomar. E foi o que aconteceu. Aí veio então o telecurso, comecei a fazer as provas, Que concluí o legal. ensino médio, e aí tentei direito, porque eu pensei, quem sabe eu possa ser promotor na área da infância e da juventude, né? Então essa interesse pelas crianças já estava aí, já na veia, já? Quando eu casei, eu já tinha começado 2 anos antes, em 1996, eu comecei minha caminhada com crianças e adolescentes. Com crianças e adolescentes em situação de rua. Daqui a pouco eu vou contar um pouco mais. Joia, E joia. tem história nessa história. E aí, ela me deu esse apoio, eu retomei, tentei aí o direito, aí não passei na faculdade, aí aconteceu que eu tive uma influência. Olha, eu fico pensando como as influências boas, né? Se nem Sim. aquelas que não são tão boas, Verdade. mas como boas influências podem dar um tom para a nossa vida, de fato, né? Boas pessoas, aconselhamento, né? Pessoas que se importam com você, isso é muito legal. E eu me lembro que eu tive uma influência de uma pedagoga onde eu trabalhava, né? E ela já faleceu, mas eu olhava o trabalho dela, olhava as coisas que ela falava, gente, esse negócio de pedagogia é bacana. Eu não pensava em pedagogia naquela época. Pensava nada em ser professor, pedagogia, nada. Mas eu comecei a perceber o que ela fazia, o que ela falava. Eu observava ela como profissional, como pessoa, eu falei, olha, essa coisa aí. Não, coisa não, desculpa. Esse trem de pedagogia é bacana. Esse Então, trem de pedagogia. Aí que eu fui entender. ela como pessoa Sim, te como abriu os olhos, profissional. né? Como profissional. Então eu comecei a perceber
como que a pedagogia poderia colaborar, e daqui a pouco acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre isso também, porque Joia. envolve questões até para pais, da educação dos filhos dia a dia, Claro. mas como que esse campo de conhecimento da pedagogia podia ser bom. Aí eu tentei, deu certo. Eu me lembro que no dia fiz a prova e tal, estudei ali na Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, e eu me lembro que foi muito legal quando eu recebi a notícia que tinha sido aprovado. Eu me lembro que no dia que saiu o resultado, eu nem lembrei assim de pegar o resultado na hora. Falei, não, vou com calma, vamos olhar esse resultado, daqui a pouco eu consulto. Eu estava no ônibus. Aí, de repente, o meu irmão ligou para mim, um dos meus irmãos, né, ligou para mim, e ele, brincalhão também, ele falou assim: Você que é o Ivan Ferreira? É. Sou eu mesmo, né? Claro que eu sou. Ah, você que fez pedagogia na Universidade do Estado de Minas Gerais? Ele já sabia, né? É. Pedagogia? Para a turma da noite? Foi. Pois é, eu tô lendo aqui num jornal que seu nome tá na lista. Uau! Que isso! Aí eu dentro do ônibus, uhul! Que Que legal, legal, é? que Que legal. bom, fiquei muito feliz com a notícia. E dei sequência. E aí veio pedagogia, veio depois a psicopedagogia, depois veio outros cursos de especialização, uma formação do brincando com o Claves Brasil do Uruguai. Guarde esse nome aí, daqui a pouco a gente fala sobre o Claves. O Claves Brasil do Uruguai, que na época foram quase 2 anos de formação. Veio uma outra especialização na UFMG, veio o mestrado também em Relações Internacionais. Eu sei que as coisas foram vindo na área educacional, e que eu acredito que eu já tenha feito cerca de uns 50 cursos livres, complementares, né? Mas eu tenho tudo registrado, guardado, que eu gosto de Que registrar, legal. não sei se é mania de Poxa, pedagogo. E eu não parei. E aí eu estou continuando, aí faço um curso aqui, sempre um curso ali, me atualizo aqui, me muito atualizo jóia. dali. E em breve, doutorado está me esperando, se Deus quiser. Está com disposição. Em breve teremos um Eu não, doutor. eu não consegui parar mais. Que bom, né? Que bom. Bom pra gente, bom para quem recebe da fonte aí, para quem é tocado pela sua experiência, pela sua vida. E hoje você está trabalhando em que especificamente? Bom, um dia, minha mãe, ela me falou assim, eu estava sentado, eu lembro de estar sentado ali com minha mãe, fazer uma visita na casa dela, e a minha mãe me falou, perguntou assim, ô meu filho, me explica o que você trabalha, com o que você trabalha, que as pessoas me perguntam, eu não sei Não sei. explicar não, o que você faz não? Minha mãe falou Que comigo trem é esse assim, de o que pedagogia? você faz? Não, o que você faz? É igual menino, tem que ser menino, o que você faz, né? Aí eu fui explicar para minha mãe com mais detalhes, porque realmente às vezes eu tenho que explicar. O que acontece? Eu faço múltiplas funções. Eu tenho algumas bases, mas eu faço múltiplas funções. Então, o que acontece hoje, né, que eu posso dizer? Eu tenho uma empresa de assessoria técnica, então eu sou fundador, né, e o diretor operacional dessa empresa, a Atrium Educação e Desenvolvimento Humano. E basicamente minha área é assessoria técnica. Então, onde que eu desenvolvo ações de assessoria técnica? Eu faço parte, então, da Rede Internacional Infância Protegida, né? Eu faço parte da Associação Claves Brasil. Hoje eu desenvolvo assessoria para instituições ali em Belo Horizonte, como a Providenciação Social Diocesana. Eu sou vice-presidente do CEVAM, Centro de Voluntariado de Apoio ao Menor. Então, eu estou em vários locais, fazendo várias ações e trabalhando com cursos, treinamentos, formação, elaboração de projetos. Então, assim, é isso, né? Todas essas envolvidas com a infância? Todas, Todas essas. todas envolvidas com a infância. Eu digo assim que a minha área é infância e Tem infância, adolescente. tá? Esse é o campo, essa é a área. Um pouquinho do social. Eu sou um pedagogo que não ficou na escola, então minha área é a pedagogia, é a área da pedagogia social, entendendo um pouco os processos, né? Como se dão os processos né, educativos fora do campo escolar, seja na instituição, né, seja em campos como a igreja, né? Será que dentro da igreja a gente tem pedagogia? E Ou processos educativos, né? Também. essas assessorias que você dá, elas estão interligadas com a infância protegida? Estão tudo interligadas ou não? Você dá assessoria. Não, não estão interligadas, não. Uma ou outra ação, né? Eu faço uma conexão e tal, mas não necessariamente. Sim. Umas sim, outras não. Às vezes projetos pontuais, né? Para uma organização, elaborando um projeto para uma captação de recursos, por exemplo.
é um projeto para desenvolvimento de atividades, às vezes desenvolvendo uma ação para uma igreja. Então é bem diversificado. Eu nem sei se eu consegui explicar o que eu faço. Mas Eu acho, é isso aí. eu acho que vai ficar mais fácil quando a gente voltar um pouquinho. Sim, Aonde sim. começou todo esse interesse, né, nas crianças em vulnerabilidade, né? Onde começou isso? Que, pelo que você falou, foi antes mesmo de terminar o segundo grau, né? É verdade, é verdade. Eu penso, como eu disse aqui, as histórias, né? Como que as nossas histórias também, eu falei das pessoas, né? Boas pessoas que estão ao nosso redor, mas nas nossas histórias também a gente pode trabalhar para construir trajetórias, né? Então eu me lembro que eu fui atendido por projeto social, né? Eu fui aí, na época falavam que era aluno, né? Hoje dizem educando, mas eu fui atendido por projeto social. Lá em Minas, nós tínhamos pelo governo de estado o programa Curumim. Então, o programa Curumim, basicamente, ele era um trabalho, como se fosse hoje, de educação de tempo integral. Ah, Então, né, a sim. criança ou adolescente estava um horário na escola, no outro horário ela ia para um espaço, né, específico, uma instituição, e tinha ou atividade esportiva, recreativa, para casa. Então, eu fui atendido um tempo no Curumim. Então, eu acho que essa raiz ficou. Tanto é que eu digo, né, hoje, em algumas instituições, em alguns trabalhos que eu faço, que mexe muito comigo essas ações, né, de contraturno escolar, escola de tempo integral, que quando eu estou nesses locais, é claro, não dá para não resgatar as Voltar no memórias, tempo, né? né? Olha como foi importante para mim. Então agora eu posso colaborar um pouquinho para algo que foi tão importante, tão relevante, né? Poxa, Eu percebi na minha vida, então poder participar hoje, entendendo que pode ser tão relevante para outras crianças e adolescentes, não, né? e isso é É fantástico. interessante, porque esse é um ponto que gera discórdia, né? Tem gente que acha bom, tem gente que não acha bom, mas acho que a melhor pessoa para falar foi justamente quem experimentou o colégio de turno único, né? O que você pode falar um pouco das suas experiências, assim, que, se não fosse isso, talvez não teria acontecido aquilo, aquilo outro. As experiências positivas que você teve, até negativas se for o caso, entendeu? De estar no turno único. Hoje no Rio de Janeiro, aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro, é turno único, mas de uma forma um pouco diferente, né? As crianças saem ali por volta de 2h30 da tarde. Uhum. Não chega a ser aquela coisa até às Integral. 4, 5 horas, mas também não é turno de manhã e tarde, é turno único. A criança vai entrar ali 7h30, mais ou menos, e sairia às 2h30. Entendeu? E a gente sabe que tem uma questão de cunho social também, para os pais poderem trabalhar, para ter aquele tempo. E até a questão de alimentação, tem muitas crianças que literalmente não comem o que tem na escola, quando chega em casa praticamente não come nada. Então, assim, eu falo isso porque minha esposa é professora, entendeu? E da prefeitura, então, assim, ela conta as coisas, né? E, então, assim, muita gente não tem ideia. Você fala, pô, criança tem, nossa, muito tempo na escola, é muito tempo. Então, assim, fala um pouquinho da sua experiência nesse modelo de turno único, né, de educação, que no seu caso foi num projeto social, não foi nem... Foi promovido pelo governo, que você falou, né? Mas num projeto social, né? Tinham parcerias, né, para um projeto social. Bom, pensando que o conceito, né, ou de educação integral, ou vamos pensar que o turno único, ele é implementado de um jeito diferente, né, de um local para outro, isso pode Sim. acontecer, né? Então, uma escola pode ter um projeto, pode ser no município, seja de um jeito, em outro município, seja de outro. Existem sim as diretrizes nacionais. O que é importante conter, quantas vezes na semana, tempo, carga horária mínima. A partir dessas diretrizes, cada município se organiza e pode ter um tom um pouquinho diferente. Mas, de um jeito geral, funcionando na escola ou numa instituição social, caso de Belo Horizonte tem os dois, tanto tem esse turno integral, né, na escola, quanto tem uma parceria com organizações sociais, um ou outro, e realmente, quando você fala essa questão de quem experimentou, quem experimenta de fato assim, um processo, quem passa por uma situação, é o que a gente costuma dizer lá em Minas, sabe onde o calo aperta? É quem sabe onde o calo aperta, né? E essas ações eu considero são altamente relevantes. Bem implementadas, bem estruturadas, bem organizadas, elas têm um potencial grande. E eu sei que, em muitos casos, ela pode ter um potencial de momento. Vamos começar com o de momento. O que é de momento? Alimentação para quem muitas vezes não tem. É uma alimentação para quem. Aquela vai ser a refeição, né? E talvez não vai ter, Talvez não a tem em única, casa mesmo.
no Brasil ainda existe muita desigualdade social e essas situações, a gente sabe, Sim, né? Seja em capitais, seja em locais municípios mais afastados, ainda existe. Às vezes é um momento de interromper uma possível ida para situações de delito e criminalidades também, né? À medida que você insere uma criança ou adolescente naquele momento, né, na atividades educativas, recreativas, né, dentre outros. Isso é o que eu chamo assim de um benefício que é para aquele momento que já é muito bom e sim, importante, mas tem um benefício ainda maior que é o de longo prazo. O que acontece? Quantas e quantas crianças que começam a criar perspectiva, projeto de vida, a partir da inserção nesse momento, nesse lugar, né, dessas atividades, elas começam a ajudar a pensar. Ela começa a mostrar, olha, você pode, você é capaz. Quem sabe você já parou para pensar que você pode caminhar E para muitas tal vezes essa lugar? criança nunca ouviu isso, né? Em casa, dos Talvez pais, não. né? Talvez não. E num local como esse, uma escola integral, né, um projeto de contraturno, ela também começa a sonhar. Ela começa a pensar no futuro. É, Espera aí, eu posso então fazer o quê? Como? Olha, eu posso ser. é, E às vezes esses projetos têm esse potencial, essa capacidade de colaborar para isso, né? Desde que eles sejam bem organizados, os profissionais que estão ali eles precisam saber onde eles querem chegar. sim. Não pode ser só um trabalho por si, onde eu só fui ali, dei uma atividade e saí. Não, se eu fui ali, por exemplo, desenvolver uma atividade esportiva, onde eu quero chegar com esse esporte? É. Eu estou fazendo um planejamento, eu tenho um plano dessa aula, eu sei onde eu quero chegar. Quando Proposta. eu chego aqui, eu quero o que com esses meninos e meninas que estão participando dessa atividade? É o que a gente estava falando na nossa conversa que a gente teve, Uhum. de ser intencional no que a gente Intencional. faz. Não simplesmente ocupar um tempo ou jogar Exatamente. alguma coisa, né? Precisamos ser intencional, né? E pensar isso. Eu não só estou ocupando o tempo dessas crianças e adolescentes. Ah, beleza, eu posso ocupar o tempo, isso já pode ser bacana, ser bom. Ah, às vezes eu escuto frases assim: não, poderia estar envolvido em coisa errada, que bom que está aqui. Legal, estou ocupando tempo, Sim. não está envolvendo nessa coisa errada, entre aspas e tal, mas a gente precisa ir além, né? Eu preciso pensar além, eu preciso entender que estou colaborando com a formação de uma pessoa, Isso. né? E com a construção de uma história de vida de uma pessoa. Então, eu acredito que quando se coloca essas bases, né, nesse trabalho, uau, nós temos uma potência nas mãos. Com certeza. Então, tomara que essa seja a mentalidade de quem está Sim. hoje nesses projetos sociais. Pelo menos em algumas formações que a gente desenvolve, a gente procura trabalhar isso com as equipes, né? Essa questão de perspectiva, né? Sim. Nós estamos trabalhando perspectiva com as crianças e adolescentes. Até Então faz parte do seu trabalho, né? Dar essa orientada para quem às vezes só tem a boa vontade, mas não tem ainda o como fazer, aonde chegar, Também. entendeu? E você consegue, na sua assessoria, orientar a pessoa nos caminhos ali, o que que ela pode trilhar e onde que ela pode chegar com aquele grupo de crianças, né? Com aquela Sim, situação local. verdade, É verdade. verdade, até porque quando você tem um alvo, né, preencher a necessidade da criança é consequência, né? Preencher aquele espaço que ela estaria ociosa, né? Ah, tá aqui. Um professor, no caso, né, se ele tem uma intenção de contribuir para a formação, para o caráter daquela criança, o que ele vai usar no meio termo ali é consequência, é o que ele já sabe fazer. Um professor de educação física vai usar o esporte, mas ele, todo momento ali, ele está intervindo no caráter da criança. É verdade, é verdade. Eu penso muito o seguinte: quando nós estamos desenvolvendo uma ação profissional, eu posso ter assim as ações do dia a dia, como por exemplo, estou no supermercado, trabalhando em qualquer função no supermercado, seja num posto de gasolina, qualquer lugar que seja, no escritório, né, a gente tem ali um trabalho de segunda a sexta, né, que a gente normalmente, ou talvez com a carga horária, seja final de semana, às vezes é muito mecânico, muito direcionado em tarefas, aquilo que eu preciso fazer. E ali eu já posso buscar uma excelência naquilo que eu faço. Quando nós entramos para a área de humanas, quando nós entramos para projeto social, para escola, essas atividades que envolvem construção do outro, né, desenvolvimento de projetos de vida, eu preciso pensar mais do que só esse momento, esse tempo, essa profissão ou esse trabalho que eu desenvolvo aqui. Eu preciso criar essa ligação, essa empatia, trabalhar perspectiva. E com certeza, quem faz isso é um diferencial enorme, né? Pode ajudar aí a transformar a vida de um garoto, né? Eu
posso dizer que minha vida foi muito impactada, né, por esse projeto também. Eu tenho uma pergunta aqui, é uma das principais, né? Mas eu acredito que quem trabalha com criança, no teu caso aí, trabalhando com criança desde muito cedo, né, e até hoje, né, você se deparou com várias situações, né, tanto de crianças quanto de família. Foi nesse período aí que a infância protegida chegou para você, é, ou foi a infância protegida que fez você atentar para esses casos também? Como é que aconteceu aí a sua ligação com a infância protegida? Deixa eu só falar. Quem não Ok. sabe, eu acredito que muita gente que vai nos assistir, está nos assistindo, né, já ouviu falar de infância protegida, é uma rede de infância, né, de proteção à criança, que não está só no Brasil, está aí até fora do Brasil também. Quem trabalha com crianças, principalmente nas congregações, já ouviu em algum momento falar de infância protegida. Então está aqui você que é hoje aí um representante da infância protegida, acho que também pode falar como tudo isso surgiu e como hoje você também tem cooperado para essa questão aí de proteção à infância. Não, legal. O Infância Protegida chegou depois. Na verdade, o início da caminhada foi assim, já em atuação profissional, foi em 1996. Então já tem um tempinho, né? Estamos aí já nos 26 anos, né, de caminhada na área social. Como que ela começou? Eu fui conhecer um projeto social. Eu não pensava em trabalhar com projeto social. Nessa época eu, né, ainda não tinha formado, né, nem pensava em pedagogia. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar na área social, foi antes do casamento e eu não tinha nem o ensino médio completo. Mas eu fui conhecer um projeto social. E de repente eu recebi um convite. E o convite foi o seguinte: olha, tem uma vaga aqui para ser educador social. Eu não sabia o que era ser educador social, mas tem uma vaga aqui para ser educador social. Você gostaria? Eu estava desempregado na época. Falei, ser educador social? Eu não sabia nada da Mesmo se não gostasse, função estava e tal. desempregado. Falei, deixa eu conhecer esse trabalho, né? Eu falei, não, eu quero. Pensei, vocês estão me convidando, talvez acharam que eu tô compatível aqui, eu sirvo para essa função, beleza. E comecei, como diz lá em Minas Gerais, com a cara e com a coragem, sem capacitação, sem saber nem o que eu estava fazendo, foi muito difícil. Mas o que que mudou para mim? Uma mordida, Mordida? uma mordida. Esse foi o meu ponto ali, que eu considero que foi o meu ponto fundamental e de me ajudar a, de fato, começar a construir uma carreira. Era um trabalho com criança e adolescente com trajetória de rua. Naquela época eram chamados os meninos de rua. Ok. E aí, ali às vezes acontecia, né? Um tumulto, uma confusão, uma briga entre um menino, né? Uns meninos, meninas ali e tal. Aí aconteceu uma. Aí, na maior das boas vontades, chega o educador e fala, né? Não, fulano, não briga não. Que isso? A turma do deixa disso, né? Não, deixa disso. Que era um adolescente, né, eu me lembro, né? Não vou citar o nome, mas era o nome, tudo fica registrado na memória. Aí, não, fulano, não faço não, deixa disso, não briga, não precisa. Aí eu lembro que ele falou assim comigo, me solta. Mas ali na maior das boas intenções, né? Tentando contendo ali, mas assim, no mais tranquilo possível, conversando. Não, calma, espera aí, me solta. Segunda vez. Uma dica que eu te dou. Se você está escutando a mesma frase, para pensar nessa frase. Se estão falando com você várias vezes a mesma coisa, opa, você tem que se ater e verificar que tem alguma coisa aí que precisa ser vista. Aí eu continuei a turma do deixa disso, né? Calma, tal. Aí ele não falou a terceira vez. A terceira Ele foi? só mordeu aqui no meu braço. Braço direito. Mas é como se eu olhasse pro braço e ainda olhasse para essa mordida até hoje. Marcada aí, né? Ficou, na época, literalmente Literalmente marcado, marcado. mas a marca está contigo até hoje. Ficou. Porque aí eu tomei um susto, eu soltei o adolescente, e eu tomei um susto. E eu fiquei pensando assim, gente, o que eu tô fazendo nesse lugar? Eu me demito. Eu pensei nisso. É. Né? O que eu tô fazendo nesse lugar? E que história é essa? Eu não ia que eu vou ficar tomando mordida assim, não. Mas eu lembro, no meu coração, eu falo que foi a voz de Deus, né? Eu sinto assim como a voz de Deus. Legal. Foi muito simples, sabe? O que aconteceu. Você quer ir embora? Pode. Vai. Você pode ir embora se você quiser. Porém, você tem uma opção. Você pode ficar e aprender. Que isso.
Você pode ficar e começar a entender melhor, aprender melhor, como funciona, como sua cabeça de meninos e meninas, o que é ser criança. Aí eu pensei, aí eu vou ficar. Cara, né? E lá se vão aí mais de 20 anos que eu fiquei. E E aí, vieram outras mordidas? não, depois não aconteceu de novo. Aconteceram outras inúmeras situações assim, desafiadoras, mas a mordida foi só ele. E eu estou até hoje tentando aprender. Sim. Né? Eu costumo dizer isso. As leituras continuam, os cursos continuam, né? Os aprendizados, a busca por aquilo que a gente não, né, não entende, não, ainda tem uma dificuldade, para tentar continuar aprendendo. Olha, como fazer? O que fazer? O que mudou? Né? A gente tem tantas novidades, as gerações mudam, os tempos mudam, os desafios mudam, e a gente tem que tentar aprender como lidar, né? Também passo por conflitos geracionais, né? Olha, eu estou aqui, né, na casa dos 46. Então, como eu, com uma cabeça, né, daqui de 46, vou lidar com a criança de 10, por exemplo, né, com quem hoje tem 10, é uma boa distância. Então, e existe muito, então, mas é um aprendizado constante. Então, não se para. Eu acho que quem se propõe a trabalhar com educação, com processos pedagógicos, ensino, formação, é uma carreira que você não para. Para. Né? É uma caminhada que você tem um início, né? E você Não tem precisa até dar porque uma a criança está continuidade. nascendo direto, né? Mas, Ciclo da assim, vida. falando dessa perspectiva, né, que eu acho bem interessante das mudanças geracionais, você acredita que, sei lá, 10, 20 anos atrás, ou um pouco menos que isso, as crianças ainda tinham um pouco mais de respeito pelo adulto e hoje parece que isso está um pouco mais, se perdeu, ou não sei. Você nota essa diferença ou é uma impressão mesmo? É uma boa pergunta que você faz, sabe? E é uma pergunta desafiadora. Porque quando nós falamos da perspectiva de respeito, a gente tem que pensar muito cultura, a gente tem que pensar questões geracionais, claro. Mas tem um ponto que eu acho que é muito fundamental. Dizem os antigos que eles costumavam repetir uma frase, falam assim, a educação vem de berço, É. né? Educação vem de berço, começa cedo, vem lá da infância. Então, uma pergunta que eu faço para entender, né, essa construção do vínculo respeitoso, vamos pensar primeiro pais e filhos. Qual é a convivência dos pais com os filhos? Porque às vezes a gente fala muito do externo, né? A gente fala, por exemplo, da cultura, que é uma coisa muito geral. A gente fala das mídias, que também, claro, tem uma influência, né? Eu penso que é difícil negar uma influência, claro, no comportamento, nas aprendizagens, na convivência. Mas essa é uma pergunta que eu quero deixar ela como um ponto inicial para a gente pensar. Como tem sido a convivência desde cedo? Qual é o tempo que se gasta com os filhos? Porque isso vai ter um impacto direto na questão do respeito. Né? Como eu construo uma relação de respeito com quem eu mal conheço? Entendi. Porque se a gente pensar assim, talvez a convivência familiar é uma convivência tão distante que eu não sei quem é meu pai, quem é minha mãe. E ao mesmo tempo, o pai ou a mãe não sabem quem é o filho, quem é a filha, dado esse distanciamento que existe, essa dificuldade. É claro que eu já escutei muito isso, que algumas pessoas falam assim, mas eu convivo pouco, eu tenho dificuldade, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer isso. Olha, cada pessoa, cada família, eu sei que vão ter as suas questões, sua estrutura, seu jeito de ser, beleza. Mas como, dentro do meu dia a dia, do meu jeito de ser, de conviver, de interagir, minha cultura, minhas necessidades, etc., como eu convivo? Eu acho que é uma questão que eu não posso retirar de dentro do cenário. Porque o que eu construo, vamos pensar, para a adolescência, para a juventude, para a fase adulta, né, de um ser humano aí, no caso, vamos pensar dos filhos, começa na infância. As bases estão ali, principalmente na primeira infância, né, até os 6 anos. Então, como é que eu estou colocando essas bases? Como eu estou convivendo e conhecendo e interagindo? Eu passei por episódios assim com os filhos, né, desafiadores, onde, por exemplo, nós tínhamos que ir aprendendo, né, o que era o menino, o que era a menina, que eram diferentes, temperamentos diferentes, né, jeito de ser diferentes, onde as respostas eram diferentes para muitas coisas, o jeito de interagir tinha que ser diferente. Foi difícil aprender isso. A gente não sabia, né, eu e minha esposa. Quer dizer que a gente já tinha aí, né, todas as respostas e tal. E normalmente pai e mãe não tem, não.
Busca, né? Alguns têm algumas, mas outros a gente tem que buscar Sim, mesmo. sim. Então, se a gente não tem esse investimento e a gente não cria uma relação ali do início, logo, né, desde do ventre, por exemplo, como que eu vou, talvez, pensar no respeito lá na frente? Eu respeito quem eu tenho vínculo, quem eu tenho empatia, quem eu tenho interação. Então, muitas famílias que enfrentam, né, esse desafio do respeito, tem que voltar muito assim, repensar. Claro, não dá para voltar no tempo, mas vamos pensar aqui, olha, qual é a minha parte e qual é a parte do outro. Não dá para desconsiderar também, né, questões que exigem o aprendizado da criança e do adolescente, né, de questão Sim. específica para respeitar o outro mesmo, que faz parte da convivência humana. Não é que não vamos conviver em sociedade sem ter respeito, né, sem aprender regras, normas, sem ter limites. Não tem como. E muitos fatores têm colaborado para essa ou ausência ou dificuldade de lidar com limites. Sim. E cada vez que isso aparece com mais intensidade, talvez nós somos uma geração que está vivendo isso com mais intensidade, realmente fica mais difícil a convivência. Bem mais difícil, né? E assim, a gente está falando sobre criança vulnerável. O que seria o conceito de criança vulnerável? Porque eu acho, no meu imaginário fica aquela coisa de criança de rua. Uhum. Mas é só isso ou é algo mais? Ou é algo além? Quando nós pensamos em vulnerabilidade, você faz uma pergunta muito importante, porque muitas vezes se associa vulnerabilidade com pobreza. Sim. Ah, crianças vulneráveis, né, são crianças pobres. E não necessariamente, né? Vulnerabilidade não é igual à pobreza. É claro que um contexto de pobreza, ele pode sim intensificar vulnerabilidades, claro, né, devido a muitas ausências, né, às vezes ausência até de possibilidade de cuidados na área de saúde, na área de saneamento, Nossa, cuidados básicos, às vezes de básico da higiene, né? alimentação, né, coisas muito básicas. Então, quando nós falamos em vulnerabilidades, esse conceito, você pode entender o seguinte: são situações ou contextos nas quais o desenvolvimento saudável pode ter comprometimentos ou dificultadores. Eu posso ter as vulnerabilidades, né, no campo social, como essas, né, que a gente costuma falar mais em contexto assim, de pobreza, mas às vezes a vulnerabilidade pode se dar no campo, né, mais do afeto ou desenvolvimento psicológico. Eu posso ter vulnerabilidade em relação ao desenvolvimento cognitivo, né? Então, dificuldades aí no desenvolvimento cognitivo. Isso também são vulnerabilidades. Então, crianças, não só de uma classe mais pobre, mas crianças numa situação de econômica melhor, elas também podem ter muitas vulnerabilidades, né? Então, eu costumo dizer que a vulnerabilidade ela pode funcionar como um empecilho, um dificultador. E quando eu volto para o Estatuto da Criança e Adolescente, por exemplo, é legal que lá no artigo 3º fala que nós, né, aí a sociedade, né, as famílias e tudo, nós devemos criar oportunidades e facilidades para o desenvolvimento saudável da criança e adolescente. Então, eu gosto dessas duas palavras. Que quando a gente cria as condições para o desenvolvimento saudável da criança e adolescente, isso é garantir direito. Sim. O direito à vida, o direito à saúde, o direito à educação, o direito a uma criança e adolescente ser tratado com dignidade, mas depende dessas condições que a gente cria. E as condições, elas são um contraponto para as vulnerabilidades, né? Digamos que elas sejam aí facilitadores e fortalecedores do processo de desenvolvimento da criança e do adolescente. Sim, É um, verdade. é um ponto importante para a gente pensar. Aí isso naturalmente passa pelo âmbito familiar, né? Não tem como, né? É você falar sobre vulnerabilidade sem tratar também o contexto familiar, né? Se é bem consolidado, se não é, se tem, se não tem. Às vezes a gente escuta umas frases, algumas pessoas dizem assim, isso é clichê, né? Isso é clichê, não, isso aí, tá. Alguns até falam, não, isso é ultrapassado, tá velho. Mas eu lembro que eu escutava uma frase que era assim, família é a base de tudo. E eu acho que se a gente explorar um pouquinho essa palavra, a gente vai encontrar um bom significado nela. Primeiro, quando a gente fala em família, é o ponto de partida ali do bebê, Sim. Verdade. né? É o ponto de partida de convivência, aprendizagem, cuidado, proteção desse ser humano, bebezinho.
né? Tantos estudos, mas não, acho que talvez não precisava nem de estudos que mostram o desenvolvimento dos animais, né? Seja do macaco, do cachorro e tantos outros, talvez a gente pode comparar. É interessante que já mostra, e a experiência, o dia a dia também já nem precisariam talvez desse estudo, que o ser humano é o bichinho, né? Deixa eu chamar aqui por um pedir licença para chamar do bichinho, ou chamar o bicho de ser humano, né? É aquele que é dependente total do outro, né? Nos seus primeiros aí, e os primeiros longos tempos de vida. É, Então, se você pega os animais, ali eles começam ali sendo cuidados pelos pais e tal, mas depois de um certo tempo, e um tempo não tão longo, eles já estão numa independência, numa autonomia, eles já se cuidam, ou como diz lá em mim, eles já se viram, né? Eles já se viram um pouco mais sozinhos. E o ser humano? Você pensa, basicamente, o se virar sozinho começa aos 18 anos. É muito tempo. Então veja que esse ser humano ele é dependente. Então, a história desse ser humano que começa a se virar um pouco mais sozinho, só a partir dos 18, né, com mais autonomia. Os meninos e meninas gostam muito disso, né? Não, agora eu vou chegar aos 18, né? Não, agora. A frase aparece demais, né? Depois a gente conversa sobre os 18 anos, sobre essas frases aí. Mas veja, bebê, né? E primeira infância, até os 6 anos, principalmente, aquela vivência familiar é fundamental. Você está lançando tantas bases, né? Base de aprendizado para a vida, aprendizado para convivência em sociedade. É claro que depois dos 3, hoje, a partir dos 4, desculpa, você já tem, pela nossa legislação, a obrigatoriedade do ensino. Então, sim. criança a partir de 4 anos já precisa estar na escola. Mas vamos pensar até os 3, né? Ou antes de completar os 4, a vivência doméstica. Basicamente, por mais que uma esteja em creche, claro, você tem interação com outros parentes, com a comunidade, com a vizinhança, os locais, mas a criança depende do que o pai e mãe faz, do que os pais ou responsáveis fazem. Verdade. Então, não dá para falar então que a família não é a base de tudo, né? Essa formação está ali, né? Começa ali e depois segue, né? Claro, você amplia um pouco, né? As influências, né? Aí com a escola, por exemplo, nas instituições da comunidade, com vizinhança, com outros parentes, mas veja, a base, né? Os primeiros anos de vida, está ali na família. Sim, sim. Então não tem como não citar esse clichê, né? Ou essa frase. Eu estou Sim, dizendo clichê porque muitos dizem que é sim, clichê, mas sim. não tem como não citar e não lembrar e pensar na importância dessa frase. É uma base fundamental. E aí, família precisa de apoio. Às vezes eu escuto frases, principalmente no meu campo de trabalho. Essa família é negligente, né? Essa frase é muito forte, ela aparece com muita frequência. A gente tem que pensar um pouco mais nessa frase, né? Eu acho. Porque quando você pensa assim, em negligência, e às vezes você olha para situações de ausência de infraestrutura, ausência de suporte, tantas mães sozinhas que estão ali cuidando dos filhos e com ausência mesmo de pais, por exemplo. São muitas as situações. Eu não estou jogando culpa em ninguém, então tirando, então a culpa não é da família, não responsabilidade da família, então é do governo, é disso. Não é isso. Eu só estou dizendo que criar filhos precisa de apoio externo Sim. também. Sim. Então, nós precisamos pensar em ser bons vizinhos para a É, família daquela criança adolescente, ser você uma boa falou. escola, sabe? Ser um bom centro social e, Sim, e, e e começar a enxergar mais as famílias, né? Nós somos família, temos família. Então, enxergar como uma rede de cuidado e proteção às crianças e adolescentes, né? Uma rede entendendo o seguinte, gente, criar filho não é fácil, é difícil, é É desafiador, verdade. sabe? Exige muito, cansa muito, né? É muito É difícil. desgaste É financeiro. desgaste de É, várias formas. poxa, Não dá para negar isso, não. Isso é psicológico, fato. mental, E não dá para tapar físico. o sol com a peneira e não desconsiderar isso tudo. Então, quão bom, quantas vezes eu lembro, né? Lá em casa, por exemplo, minha esposa falava, olha, às vezes que uma amiga ajudava no cuidado com os filhos, né? Principalmente, imagina aquele tempo do primeiro ano de vida, tão difícil, né? E a gente recebendo um apoio, um cuidado, uma ajuda externa, família, dos familiares, né? Ou de irmãos da igreja também.
claro, pessoas de confiança, né? Sempre. Não qualquer pessoa nesse sentido, assim, Sim. né? Mas pessoas que são aquelas que, de fato, você sabe que são aquelas do seu ciclo de relacionamento que você pode contar de verdade. Como isso é bom, como isso é importante, né? E as estruturas sociais, elas precisam estarem organizadas com essa perspectiva. Somos uma rede de apoio. Então, assim, eu tomo muito cuidado, né, com essa frase, né? Família negligente, essa mãe é negligente, né? E às vezes cai tanta coisa nas costas da mãe. Essa mãe não viu o abuso, essa mãe não viu a violência, essa mãe. Onde você estava, né? Você não viu, você não enxerga, não. E tantas outras frases. Sobrecarrega. Sobrecarrega. E se nós analisarmos o artigo 227 da Constituição, que eu vou puxar aqui o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que veio, né, a partir do 227, o artigo 4º do Estatuto fala que, dentro dessa perspectiva de garantir e efetivar direitos, comecinho, vou falar o comecinho, ele fala assim, é dever da família, Isso que eu da ia perguntar a você. comunidade, da sociedade geral Cuidar e do da poder criança. público. Então, vejo que quando fala, como diz um bom mineiro, vamos começar do começo? Então, se a gente começa do começo, vamos no princípio. É dever da família. Tá, quem é a família? Aqui eu não estou dizendo responsabilidade de educação primária. Eu estou dizendo o seguinte, Cuidado. proteção e garantia de direitos. Ok? Então, a proteção, garantia de direitos, esse olhar cuidadoso e atento para promover o desenvolvimento é da família. Então, se a família é a mãe, mas é o pai, mas é o tio, é o vovô, é a tia. Então, essa preocupação tem que ser coletiva. Sim. Tá? Se a gente começa pela família, é uma preocupação, é um amor, é um cuidado coletivo. E quando eu falo isso, não é que é aquela questão de, nossa, então eu vou intrometer na educação dessa criança. Ou então tem pais que falam, eu não quero que vocês fiquem intrometendo. O filho é meu. O filho é meu, não quero que vocês fiquem intrometendo na educação da criança. Porque, às vezes, essa entrada ou esse apoio é com crítica. Nossa, você não sabe Sim, nem ser mãe. exatamente. Você não sabe nem ser pai. Exatamente. Você não sabe fazer. Não cozinha direito, você não sabe fazer isso. Você está trabalhando só com crítica. Olha, a crítica ela é mais fácil de derrubar. Verdade. Mas quando eu chego para dar um apoio, quando eu chego para verificar se está tudo bem, Isso. sabe, para tentar ajudar numa necessidade, olha, eu tô aqui, Somar, né? tô junto, né? Vamos somar. Eu tô aqui para que você precisar, né, no apoio, no cuidado e proteção dos seus filhos. Ah, isso é diferente. Eu acho, né? Ivan, eu lembro, eu estava conversando ontem no carro com o Jefferson, com a Vanessa, e a gente falou um pouco disso, porque eu me lembrei da minha infância que, pelo que eu vejo hoje, as famílias hoje estão mais desconectadas, né? Quando eu falo as famílias, os vizinhos, enfim, porque eu lembro que os vizinhos cuidavam da gente. Quando a gente estava fazendo alguma coisa, desce daí, rapaz, desce daí. Vou falar com a tua Vou mãe. falar com a tua mãe, desce daí. Porque sabia que o menino ia cair do muro e ele ia se machucar. Rapaz, desce daí, tu vai cair daí. Desce, pode descer. E não tinha, minha mãe não sabe, não. Pode descer daí, anda logo, pode ir pra casa. E mandava, a gente ia. Em respeito, sabia que era o mais velho, até porque os pais falavam, respeito o mais velho. Falar contigo, respeito. E havia um cuidado da família, mesmo não conhecendo o estatuto da criança e do adolescente, mesmo não tendo essa consciência, havia um cuidado, uma proteção da Eu acredito que o senso de comunidade ele era maior. Isso. Entendeu? Hoje a coisa ficou muito. A minha casa, meu reino. E ninguém se intromete. Filho é meu. Aqui no Rio de Janeiro, há alguns meses atrás, a gente teve um caso esdrúxulo aqui, né? Aqui perto da gente, de onde a gente está agora. De um pai que manteve cativeiro. Ah, foi. 2 crianças, que os bombeiros achavam que eram crianças, mas na verdade eram adultos já, mas eles eram tão desnutridos e tão assim, fragilizados, que eles aparentavam crianças. Mas eles passaram a vida inteira em cativeiro, os vizinhos nem sabiam que tinha criança ali. Então é uma coisa que a gente ficou assim, gente, como é que ninguém percebeu nada? Olha que situação triste mesmo. E essa frase que você fala, olha, ela é muito importante. Como ninguém percebeu? Em vários casos de abuso, não só de abuso sexual, violência física, dentre outros também, principalmente quando você lê reportagem, você escuta, uma frase que aparece é essa, assim, essas crianças e tal, encontrou tal situação e tudo, estavam sendo abusados há X tempo. Sim. Às vezes esse X tempo é 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos e por aí vai. Eu me faço essa pergunta também. Ninguém viu? Ninguém enxergava? Será que de fato essa situação
foi tão arquitetada que ninguém percebia algo de estranho. Ninguém percebia um choro, um grito, ninguém percebia mas tinha criança lá. Ia para a escola? Ninguém percebia? Se ia para a escola, se fazia uma atividade? É muito estranho. Lá em Minas tem um programa da Polícia Militar que chama Rede de Vizinhos Protegidos. Não sei se tem alguma coisa parecida assim no Rio. É Não. Rede de Vizinhos Protegidos. Então, é um canal de comunicação entre os vizinhos. Eles colocam até uma plaquinha, né, ali no muro, no portão, em algum lugar. E eles já têm um sistema de comunicação da vizinhança. Tanto uma comunicação, uma suspeita, por exemplo, de uma invasão de domicílio, alguma situação, os vizinhos já se comunicam. Eles têm um contato, um grupo de WhatsApp, inclusive o contato com o batalhão mais próximo, o contato direto com o batalhão mais próximo. Interessante. Então, isso ajuda, né? Com Tanto, certeza. pelo menos, intimidar assim, possíveis pô. situações, né, de furto ou algum crime. E até a plaquinha, né, que tá ali. E olha a plaquinha assim, opa, essa É região melhor aqui não, tem é melhor uma não. coisa aqui, né, nessa É. região. Aí eu fico me perguntando isso. Somos uma rede de vizinhos que protege a infância? Eu acho que a gente precisa pensar nessas coisas. Né? Se de fato a gente está preocupado com as crianças da rua, ou da nossa rua, do nosso quarteirão, eu conheço quais são, eu sei um pouquinho delas daqui, o que acontece, o que passa. Ou seja, não é uma questão de intrometer na vida alheia, não é uma questão de ficar criticando os outros se fizeram uma coisa que eu achei que era errada, que eu achei. Não, é começar a pensar, essas crianças e adolescentes que estão aqui, eu tenho responsabilidade, parte no desenvolvimento saudável delas. Eu preciso me comprometer com isso. Eu lembro, isso foi início desse mês, aconteceu um fato que foi até interessante. Eu lembro que o menino arregalou o olho para mim, assim, a hora que eu passei perto dele. Por quê? Era horário de escola. De manhã, eu estava a caminho de um procedimento no centro de saúde. Aí, nessa caminhada, uma escada assim, próximo da escola, lá perto de casa, aí tinha um uniformizado lá sentado na escada. Ó, eu não podia fazer outra coisa, eu fui direto nele. Fulano, o que você está fazendo aqui? Horário de aula, você não está. O que aconteceu que você não está na escola? Por que você. Não, eu atrasei, não vou entrar no segundo. Você tem certeza? Você tem certeza que você vai entrar no segundo horário? Você não está matando a aula, não, né? Você tem certeza, então, se atrasou? É aqui, ó, é ali na frente, ok? Depois eu vou passar aqui de novo para ver se você foi e tudo. Ou nós vamos lá agora, né? Eu dei uma pressionada nele, porque eu achei estranho. E por achar estranho, eu ia passar direto, não ia fazer nada? Sim. Se era um adolescente que estava ali de uniforme. Talvez só horário pensaria, escolar. olha só, matando Eu não aula. sei o que estava acontecendo. Poderia ser um problema, poderia estar em risco, mas poderia também ser. Eu não sei especificamente o que era. Mas me incomodou, né, nesse sentido, porque não era um local, um momento para aquele adolescente estar. Era um momento de dele estar na escola. Peraí, eu não tinha que me preocupar com isso? Eu tinha que passar direto e não falar nada, ou tentar verificar se estava acontecendo algum problema? Não estou dizendo aí que minha abordagem talvez foi a melhor, não, talvez não. Mas eu acho que a questão é, a gente está se preocupando com essas coisas quando a gente vê, e falei da família no artigo 4º, deixa eu dar um pulinho para a comunidade. Então é preciso que, enquanto comunidade, né, como lá no artigo 4º do Estatuto fala dessa questão da dever da comunidade também, essa perspectiva de efetivação de direitos, de proteção, de cuidado, é preciso que os donos de supermercados, os funcionários do supermercado se preocupem com as crianças dos locais, que as pessoas que estão trabalhando numa padaria. Tem essa visão. Por que um dono de um bar, claro, talvez eu estou sendo utópico demais, mas não custa falar, né? Às vezes não custa ser utópico. Por que o dono, talvez, de um bar, de uma mercearia, ainda vende cigarro para menor de 18 anos se não pode? Se tem risco, inclusive, para uma questão de vício. O Estatuto fala sobre essa questão também, né? Ou uma bebida com álcool. Por que fazer isso? Mas as nossas autoridades também não são um pouco negligentes, Ivan? Por que eu vou te fazer essa pergunta também? Aí você pode continuar. Porque nesse caso que ele citou aqui, o Conselho Tutelar esteve lá nessa casa. Uhum. Os vizinhos avisaram o Conselho Tutelar, o Uhum. Conselho Tutelar foi lá na casa,
viu a família a situação que estava, e Aham. depois o tempo se passou. E por coincidência, a minha filha ela trabalha no Poupa Tempo, né? No Poupa Tempo. E aí eu vejo também uma negligência das autoridades, em alguns casos, especificamente nesse. Vale ressaltar, poupa tempo, não sei se é nacional, então É, talvez é ele aqui no Rio de é, Janeiro. Isso, Eu, no Rio eu de é um Janeiro. conheço um pouco facilitador, como é, mas lá em Bom, Minas não tem é poupa um tempo. facilitador aí para algumas isso, coisas de antigamente, Detran, né? de governo. E essas crianças, que já não eram tão crianças, né? Já eram jovens, já acho que tinha 18, 20 anos, né? Sim, sim, o negócio 18, foi a 20 vida anos. inteira deles assim. A minha filha falou que. Olha a questão do governo também. Receberam essas crianças, que pareciam crianças, né? E elas não tinham contato com pessoas. Elas chegaram tremendo assim de ver tanta gente e não tiveram nenhum cuidado. Ó. Primeiro momento foi o momento da Conselho Tutelar que não deu a assessoria que foi necessária no momento do questionário. Segundo, na hora de receber essas pessoas para fazer o documento, que eles não tinham documento nenhum, era para se receber numa sala exclusiva. Até minha filha ficou assustada, pai. As pessoas chegavam lá, a menina tremendo assim, não olhava para ninguém com medo, e o pessoal passando pelos estágios, né, de atendimento, e essas pessoas sendo recebidas, e todo mundo olhando, né, sendo expostas. Elas poderiam ter sido, naturalmente, pô, qualquer pessoa tem que ter essa consciência, pô, tem que receber essas pessoas numa sala exclusiva, porque essas pessoas precisam de um atendimento especial, diferenciado, e não tiveram essa consciência. A minha filha ficou preocupada com isso, as pessoas estavam preocupadas com isso, e o governo, né, as autoridades não têm essa consciência. Então, há também uma falta de sensibilidade das autoridades de atender um caso como desse também. Então, Edmar, as duas coisas são possíveis, que você falou. Você falou se houve negligência, você falou de sensibilidade. Então, é possível que tenha ocorrido negligência? É possível. Sim. Eu não sei especificamente nesse caso, mas estou dizendo o seguinte: uma atuação pública, né, pode sim ela acontecer de forma negligente, de forma não cuidadosa, de forma de não garantir aquilo que é devido por parte, né, daquele agente público, por exemplo. Pode acontecer até na iniciativa privada, porque uma organização social, ela tem caráter, né, uma ação pública tem esse caráter público, mas ela é privada. Então, qualquer ONG, alguns ainda chamam de ONG, ou atualmente chama OSC, né, Organização da É, Sociedade Civil, uma associação comunitária, elas não são públicas, são privadas. Porém, também podem ser negligentes. sim, Uma sim. escola pública ou particular também pode, Sim, sim. pode né, ter uma ação assim que seja negligente. Então, é preciso pensar essas práticas, né? E o que pode ajudar para que a prática de uma instituição comunitária, por exemplo, não seja negligente, pelo contrário, seja de proteção, sensibilidade. E isso é muito importante. Olha, eu costumo dizer em alguns treinamentos, em alguns cursos, o seguinte: a gente trabalha muito com pressupostos. E um pressuposto que costuma se pensar é o seguinte: quem lida com criança e adolescente já está pronto para lidar com criança e adolescente. Quem disse? Pensemos um professor. Então, contratei para minha escola lá, ou seja, numa escola pública ou privada, tem um professor de matemática. Um professor não, falemos do pedagogo, porque o pedagogo eu vou concentrar primeiro no ensino fundamental. Então, ok. Esse professor, esse pedagogo, lá, o professor do ensino fundamental, vamos pensar do primeiro ao quinto ano. Por ser um profissional da área de educação que vai lidar com crianças nessa faixa etária, então estou falando de crianças de 6, 7, 8 anos, parece que já é o pressuposto. Ele é muito bom e já sabe lidar com É, as crianças. Pressuposto. Então, ele é um pedagogo que pode saber muito bem matérias escolares. Ele pode saber como dar uma boa aula, como organizar uma boa aula. Mas quem trabalhou com ele o tema violência e maus tratos contra criança e adolescente? Quem trabalhou com ele a importância da sensibilidade ou de um olhar mais atento e cuidadoso no dia a dia com as crianças e adolescentes? Quem trabalhou com ele, talvez, tópicos de direitos humanos importantes para aquele contexto? Quem trabalhou com esse professor fluxo de encaminhamento de violência e maus tratos contra criança e adolescente? Então, tem muita coisa que ninguém, ele não chegou pronto, não, porque na faculdade não trabalhou, talvez não era objeto, né, da faculdade. Aí ele também não trabalhou uma formação inicial, não teve uma formação inicial e também não teve formação continuada. E por que eu gosto da palavra formação? Porque não é só instrumentalização. Não é só dar uma ferramenta, uma técnica e pronto. Eu preciso sensibilizar. Eu preciso mexer um pouquinho com conceitos. Por exemplo, nada impede de que um professor, uma professora, eu estou focando um pouco a escola, mas poderia falar de outras sim. instituições,
que quando ele chega para lidar com as crianças e adolescentes, vamos pensar uma coisa? Ele é uma mãe ou um pai, ou uma pessoa que saiu da sua residência e mudou agora, foi para um âmbito profissional. Ele saiu de um endereço doméstico e foi para um endereço, agora vamos colocar um endereço comercial. Vou utilizar essa palavra. Quem disse que ele mudou os conceitos domésticos dele porque ele está na escola? O conceito de criança, o conceito de educação, o conceito de interação com criança. Quem disse que ele mudou? Só mudamos de endereço e agora eu estou tendo uma prática profissional ali. Mas a pessoa é a mesma. E às vezes a gente separa, né? A pessoa do Sim, profissional. E é uma gente só. É uma pessoa só. Então, talvez o meu conceito aqui para lidar com os meus filhos é um conceito seguinte: criança não tem querer, não tem direito, só fica calado e não tem que falar nada. Pronto, eu mudei de Traz pra endereço. cá. O que me impede de ter uma prática lá na escola que seja? Já é uma prática que eu tenho que pensar em casa. Mas digamos que, vamos pensar esse outro lado da moeda. Eu chego na escola com esse conceito, porque o conceito não foi trabalhado na minha cabeça, né? Eu não fui ajudado a entender um pouco, olha, como lidar com a infância, né? Com uma criança. Como eu posso escutar um pouco mais essa criança? E aí, às vezes, a gente assusta, claro, e é para assustar mesmo, com uma atitude. Ah, ô menino, cala a boca, fica quieto aí, fica quieto, fica calado, você não sabe de nada, não, você é criança, você não tem que falar nada, não. Dá ouvido. Claro que é para assustar, mas eu tenho que pensar o seguinte: por que essa pessoa está com essa prática? Normalmente, não estou dizendo que é só por isso, normalmente aprendeu. Então ela tem que reaprender. Né? Se ela não reaprender esse olhar sobre a criança, peraí, é pessoa, é gente. Como eu trato gente? Como eu trato pessoa? E eu não estou dizendo que agora é satisfazer os desejos da criança. Não, então agora vamos satisfazer o desejo. Tudo que a criança pediu, eu dou. Não é isso. Eu estou dizendo que eu estou ensinando para a criança que ela tem voz. Ela pode falar. Eu não sei se eu vou conseguir atender. Eu não sei se eu vou poder fazer aquilo, né? Que talvez ela estava demandando de mim. Mas ela tem voz. Ela pode falar. Ela pode expressar os sentimentos. Quantas e quantas histórias de infância, né? Ô menino, engole o choro. é Engole o choro. verdade. Para de chorar. Homem não chora. Homem não chora. Eu vi Engole o isso, choro. eu vi isso, cara. E se eu tenho esse entendimento no meu doméstico, agora eu vou para a instituição Transmitir. social com esse Sim. entendimento. Então, assim, a gente tem que pensar que o processo educativo é esse. A gente se educa para poder educar. Eu tenho que repensar práticas, né? Eu não estou dizendo que a gente tem que deixar valores, né? Não, não é isso. Mas eu tenho que pensar nas minhas práticas, nos meus conceitos, na minha relação com o outro. Como é que é isso? Né? Mas, Como que eu faço isso? isso é algo muito interessante, porque assim, você correu atrás da formação, né? Você, como eu disse, não parou mais. Começou a primeira, não parou mais. Você teve essa sede por mais informação e formação, e a coisa se tornou um ciclo na sua vida. Só que minha esposa é educadora, eu também estou me formando agora, e isso a gente não aprende na faculdade. A gente não tem essa visão mais humana, mais olhar para a criança como uma criança. Não, a gente olha para a criança como alguém que precisa aprender. E a matéria que a gente está passando é essa que eu estou aprendendo na faculdade. Entendeu? Então o foco fica toda a aprendizagem. Importante ela absorver o que eu estou ensinando. E a forma que eu estou ensinando, se eu vou atropelar alguma coisa de sentimento dela, isso não importa. Não é falar. Para eu aprender isso, tem que buscar outras formações. Exatamente. Além de, por exemplo, né, nós estamos falando bastante aqui da escola, então, além de eu posso ter, né, boas habilidades para poder preparar uma aula, desenvolver uma boa aula, eu posso ter um bom conhecimento da matéria, né, daquela disciplina específica, mas o que que a gente precisa aprender também, né, penso eu? A lidar com as pessoas. Sim. Né? E aprender a lidar com o aluno, a lidar né, com aquela criança, com aquele adolescente, existe eu pensar nas minhas experiências, na minha história de vida, né, no meu conceito né, de criança, conceito, né, de adolescente. É a pessoa? Né? Ou será que eu estou vendo como objeto? Estou vendo como algo, como alguém, como um trem, né, que se diz lá em Sim, Minas. Então, talvez, esse é um ponto que pode ser um facilitador ou ser um grande dificultador, né? E vai interferir na aprendizagem da criança e adolescente também. E só para mim não perder, para mim não lembrar, porque quando eu estava falando da comunidade, só para fechar aquela questão que eu disse, dono da padaria, o dono do sim, sim. supermercado e tal. Então, olha que ele é preciso ter essa preocupação. E eu fico pensando o seguinte:
Na comunidade tem ali os pontos. Vamos pensar aqui no Rio de Janeiro. Eu vi que tem muitos pontos. O ponto final de uma van, né? Do transporte. Ali tem o ponto final de uma van. Tem locais que é o ponto final. Tem um ponto de táxi. Tem de mototáxi. Tem do entregador, né? Aí o motoboy e tal. Será que essas pessoas entendem que eles também são responsáveis pelas crianças de onde elas estão? Então, se eu estou trabalhando aí com transporte e eu vejo uma criança sozinha na rua, eu não falo nada? Eu não faço nada? Será que isso não me incomoda? Né? De ver uma situação, talvez, olha, eu percebo ali que parece que é um adolescente. Me dá uma preocupação que talvez, situação de violência sexual, exploração sexual, e eu não falo nada, eu não faço nada. Então, veja que esse compromisso comunitário, ele precisa acontecer. Sim. Então, se a gente não desenvolve essa preocupação, a comunidade fica mais frágil em relação à proteção da criança. Porque é mais fácil eu falar assim, eu não tenho nada com isso. Eu gosto de lembrar ditados, né? A mãe que cuida. Eu gosto de lembrar ditados populares ou alguns antigos, né? Quem pariu Mateus é que balança. Não é isso? Essa é antiga, hein? Essa tá denunciando. Eu gosto de puxar do fundo do baú, né? Então, não é minha responsabilidade, né? Eu não tenho nada com isso. E esse não ter nada com isso, ou pelo menos sentir ou pensar que não se tem, fragiliza a proteção da criança na comunidade, fragiliza a proteção do adolescente, porque eu não me preocupo, não mexe comigo, não é meu filho, não é minha filha. Ok, se eu já preocupo com filho e filha, já é um grande passo, está ótimo, muito bom. Porém, vamos dar mais um passo? Né? Vamos dar mais esse passo e pensar, para além da minha residência, do meu doméstico, tem o vizinho, né? Tem aquela criança vizinha, tem a da rua. Eu não esqueço que um dos temas que eu trabalho é política de proteção infantil, né? Em instituições, né, diversas, seja organização social, escola. E eu me lembro que uma vez, na verdade, deixa eu trazer dois exemplos. Duas organizações que eu trabalhava em elaboração de uma política de proteção infantil. Depois me cobra aí para falar o que seria um pouco mais política de proteção infantil. Aí eu lembro que a gente estávamos conversando, preparando alguns documentos, uma roda ali, discutindo e tal. Eu me lembro que uma pessoa falou assim: olha, o que a gente vai trabalhar com os motoristas da van? Nesse sentido assim, de conscientização em relação a proteger mais as crianças. Era uma escola. O que nós vamos trabalhar com os motoristas da van? Aí eu fiz A uma van que pergunta fazia o transporte escolar. dos transportes escolares. Aí eu dei uma provocada. Por que você faz essa pergunta? Porque um papel que eu gosto muito é esse da provocação. Né? Eu costumo andar quase como uma interrogação, aqui, mas nesse sentido de ajudar a pensar um pouco, Sim, né? Que às vezes não é só, mas às vezes ajuda também para a gente construir algumas saídas, caminhos, possibilidades. Então, aí eu provoquei. Olha, por que você está fazendo essa pergunta? E a resposta foi fantástica. Ela falou assim: olha, os motoristas dos transportes escolares e os auxiliares é que trazem as crianças aqui para a escola que nós trabalhamos. Então a gente tem que pensar neles. Olha que legal. Então a gente precisa pensar neles e trabalhar essa consciência de proteção. Ah, mas as crianças não estão aqui dentro da escola, mas elas chegam através deles. Então o caminho tem que ser seguro. Não é só. Olha o conceito, né? Não é só dentro da escola, o ambiente escolar que precisa ser seguro. Legal, já é um ótimo passo, beleza. Mas eles pensavam no caminho até chegar à escola. E foi parecido com outro exemplo. Aí, no outro exemplo, mesma coisa, trabalhando política de proteção infantil, elaboração de um documento com orientações, normas e diretrizes para o ambiente ficar mais seguro. E aí, uma pessoa falou assim: olha, o que a gente vai trabalhar com os vizinhos aqui da rua? Ah, os vizinhos aqui da rua? Ah, por que a gente precisa trabalhar os vizinhos aqui da rua? Porque as crianças passam na rua para chegar até aqui. Então, a rua tem que ser mais segura para elas. Elas precisam, então, ter mais segurança. Ah, por quê? Alguns são os pais que trazem, outros maiorzinhos vêm sozinhos, né? Numa escola mais distante, até numa comunidade mais rural, tudo. Algumas vêm sozinhas, né? Então, a gente precisa pensar que é aqui, porque elas podem ter risco. Já imaginou se alguém da rua pega uma dessas crianças? Alguém da rua pega, isso for as frases, pega essas crianças? Então, a gente precisa conscientizar os vizinhos. Olha que legal. Então, vejam que quando a gente começa a pensar também, eu estou pensando aqui dentro,
no âmbito familiar, como ser um lugar de mais proteção, mais segurança, mais cuidado. Legal. Ampliei para os outros familiares. Eu estou ampliando. Mas eu ampliei para o vizinho. Ampliei para as instituições da comunidade. Pensem comigo. Se a gente não criar uma cadeia, né, de um impacto dessa forma como uma onda, as crianças não estarão mais seguras. Se a gente criar essa consciência, começar a pensar um pouco mais nisso, né, e trabalhar tanto essa ideia família, vizinhança, comunidade e as instituições né, comunitárias. Sim, sim. Então, se a gente cria essa conscientização de um jeito mais coletivo, as crianças vão estar mais, as crianças naquela região, naquele lugar, estão mais seguras, estão mais protegidas, porque as pessoas, os lugares, as instituições que elas percorrerem ali são locais com mais segurança. Eu lembro que uma das instituições, né, que eu estava uma vez na formação, e eu fiz essa pergunta como provocativo. Uma instituição social, a gente trabalha aqui com crianças, são educadores, educadores. E a pergunta que eu fiz foi: aqui é um lugar de segurança para as crianças? Aí talvez alguns pensassem: o Ivan comeu queijo estragado, não é possível, né? Comeu queijo estragado, ele tá doido, não é possível, né? Mas é uma pergunta que a gente tem que pensar, né? A nossa instituição é um lugar seguro? Tem certeza? Aqui, então, realmente, nós reduzimos os riscos para a violência acontecer? Uma situação de maus-tratos acontecer? Como se faz isso? E aí entra a política de proteção infantil. É uma das ferramentas que hoje eu considero mais fundamental, né, para ajudar nesse processo de instituições, né? Não é uma política, digamos assim, ou uma ferramenta específica para âmbito familiar, mas para âmbito institucional. Ou seja, uma escola pode ter uma política de proteção, né? Uma organização Um social pode ter hospital uma política de infantil. proteção, uma igreja pode ter uma política de proteção infantil. Nós temos igrejas, várias igrejas, que têm estruturado políticas de proteção infantil. Eu vou dar só um exemplo. O que seria essa política? Essa política de proteção infantil é o estabelecimento de normas, estruturas, condições para que a criança esteja mais segura. Eu vou dar um exemplo de uma partezinha, né, de uma política de proteção infantil. Vou pensar na igreja. Então, qual é uma parte importante? Eu preciso ter uma política de voluntários, por exemplo. Então, qual é a minha política de voluntários aqui para essa igreja? Depois eu falo da escola, mas uma política de voluntários para uma igreja. Eu preciso ter normas para admissão. Quais são as normas? Quais são para admitir alguém que vai lidar com a criança aqui da Isso é um pouco igreja? confuso, às vezes, de pensar, porque quando você pensa em voluntário, não, está se voluntariando, pode vir, pode vir. Pois é. Quando você pensa em fazer norma, parece uma coisa tipo, pô, mas caramba, já estou fazendo de graça. O cara está colocando, tem que ser assim, 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 assado. Realmente é interessante isso. Aspas para comentar isso que você falou antes de retornar aqui. Aí nós entramos em alguns versos bíblicos quando você fala sobre isso, que é o seguinte: primeiro versículo, né, quando a gente busca aí talvez voluntários para o Ministério Infantil. Esperei com paciência, ele trará. Vamos orar que ele vai enviar, né? E envia mesmo, claro. Mas a gente está nessa fase. Aí passa para a segunda. Apressa, Senhor, e me acudir. Está demorando. Eu preciso muito. Aí o problema é quando chega na terceira parte. Aquele que vem a mim, eu não lançarei fora. Aí é um problema. Então, esse passo a passo, e chegando nesse, é risco. Então, e isso ainda acontece. Ainda acontece. Mas não pode acontecer, ou não deva acontecer. Porque é o seguinte, eu preciso ter uma norma. Por exemplo, Até porque uma entrevista. tu falou que Deus envia, mas Sim. o maligno também Capiroto envia. também vira, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma política de voluntário, de admissão de voluntário, comecemos do começo, né? Como eu disse, o bom mineiro. Vamos para o princípio. Uma entrevista, e eu pergunto o que nessa entrevista? Essa entrevista está escrita? Porque se eu não escrevo, eu não recordo Não depois, é uma né? norma também, né? E se eu não tenho escrita, por exemplo, hoje eu sou líder aqui, né? Eu sou responsável direto. E depois que mudar? Eu não tenho escrito o procedimento, então o outro faz o jeito, né? Você não consegue estabelecer processo. Então, ok, comecemos com uma entrevista. O que é importante eu saber dessa pessoa? O que é fundamental? Posso escrever, eu posso ter um questionário. Ok. Segunda coisa, eu tenho uma formação inicial para essa pessoa que está chegando agora? O que ela precisa? Não, mas
veio lidar com criança. É o É pressuposto só gostar de aparecendo de criança, novo. é só gostar de Só criança. gostar de criança. Eu não tenho um treinamento introdutório. E eu não estou dizendo que tem que ser algo complexo também, algo básico, inclusive na área de proteção à criança. Não é um treinamento introdutório, digamos, instrumental. Bom, então agora você vai Sim. aprender a confeccionar bonecos para brincar com as crianças, para contar uma história bíblica. Legal, tranquilo. Temos muitos cursos bons que já fazem isso. Né? Nossa, seria importantíssimo todo voluntário acessassem esses cursos de Poxa. treinamento. Mas eu digo, algum treinamento introdutório, para mim saber o que a igreja pensa sobre criança e adolescente. No caso, por exemplo, sobre criança. Quais igreja? Você diz o que para mim em relação o que eu posso e o que eu não posso fazer? Uhum. Olha, eu tenho um exemplo muito interessante que um voluntário uma vez numa igreja, ele estava no ministério infantil, legal. Aí ele depois de um tempo encontrado com ele, não foi eu, né? Isso foi uma amiga que contou, encontrando com ele, fulano, e aí, tá tudo bem e tal? Você tá lá no ministério? Não, eu saí. Ah, mas por quê? O que aconteceu? Não, eu tive que sair porque eu postei foto das crianças, de algumas crianças, na minha rede social. Então vejam, é uma atividade, tal, 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 e a gente não recomenda, claro, postagens de crianças na Sim, rede sim. social, principalmente, em especial na particular, Ah, né? Verdade. Essa é outra parte da política de proteção infantil que a gente tem que ter normas de Nem comunicação, borrando o né? rosto, nada do tipo. O É, aconselhável é não postar. não postar. Por que você vai expor as crianças? Deixa eu bacana. mostrar as crianças que estão ali. Né? Se você quer fazer uma atividade, você pode tirar genérico, você pode tirar da atividade. Tem muitas coisas que dá Sim. para se Maneiro. fazer. Porém, aí ele falou isso. Aí eu postei fotos lá nas minhas redes sociais, e aí a liderança falou que não podia e tal, e aí eu não pude, né? Não pude dar continuidade por causa disso. Ok. Pergunta básica, né? Na verdade, não. Foi resposta básica. Ele falou, mas ninguém me disse que não era para tirar, eu não sabia. É, Não teve as normas. Pressuposto. faltou Então, a gente não procedimento. pode trabalhar com pressuposto. Eu assumo, tem um voluntário que chegou aqui agora, eu tenho que dar para ele por escrito, de preferência, quais são as normas. O que pode, o que não pode. A gente não pode pensar que a pessoa já saiba. E isso Já causa tem até ideia. assim, uma coisa na pessoa de, opa, o negócio é sério aqui. Sim, Calma aí, claro. deixa eu ver se eu quero realmente isso aqui. E essa seriedade afasta pessoas mal intencionadas. Sim. Ou, ainda que digamos assim, não, afasta 100%, não necessariamente, mas ela dificulta bastante o Com acesso. certeza. É um Essa muro é a uma mais. ideia de uma política de proteção infantil, por exemplo. Então vejam que aqui eu citei alguns pontos de uma política de proteção infantil e no aspecto de voluntário. E se eu transfiro isso para uma escola, a área de RH Claro. é mais difícil numa escola pública onde eu tenho concursado? É mais difícil, mas existem procedimentos que eu posso adotar também de proteção numa escola pública. Então, eu posso adotar proteção na política de proteção, questões de recurso humano, eu posso na área de comunicação, e tem outros também. Então, se as instituições começam a pensar um pouco mais em políticas de proteção infantil, elas vão se tornar locais mais seguros Com para crianças certeza. e Com adolescentes. certeza. Mas dá trabalho, é um Sim. trabalho, é um investimento, precisa fazer e buscar. Mas tomara que as nossas Não, instituições pensem mais nisso. aí Né? se tratando de igreja, né? É uma coisa assim, acho que não se tratando de igreja de uma forma geral, mas vou Uhum. trazer no contexto de igreja aqui, é uma coisa que não tem visibilidade. Porque as crianças não participam do grande culto, né? Da celebração ali com todo mundo. Então aquela coisa acaba ficando de pô, a salinha das crianças mesmo, para tomar ali só não tomar tempo dos pais, não tirar a atenção dos pais, aí fica o entre aspas, não vou colocar isso para não julgar, mas fica entre aspas não, sai um pouquinho, vai aqui um pouquinho brincar um pouquinho, ouvir música e tal, cortar alguma coisa, desenhar. E essa parte toda acaba nem sendo cogitada. Porque tem isso também? Tem que pensar também na proteção? E tem um monte de saída aqui que a gente pode se perder. E tem que pensar nisso também? Entendeu? Todo Verdade. tipo de proteção. Né? E é um passo que nós precisamos dar, né, principalmente pensando em igreja, que eu não falo só igreja cristã evangélica, não. Igrejas, templos Sim. religiosos, né? Os locais onde a criança frequenta. Isso é Os locais onde uma criança passa. É preciso que esses locais sejam mais seguros. E quando a gente fala de segurança, eu estou falando de câmera. Pode ser câmera, pode ser um sistema de vigilância, mas eu estou falando mais de procedimentos.
Sim. Existem procedimentos e mentalidades a serem trabalhadas que elas protegem. Elas colaboram para que, a partir dos adultos que estão naquele local, a partir das crianças, dos adolescentes também, mas deixa eu focar um pouquinho aqui na pessoa dos adultos, que têm a responsabilidade de proteção, a responsabilidade direta, que eles criem uma consciência melhor de proteção, né? E que adotem procedimentos e melhorem a estrutura. Então, também inclui a estrutura, mas eu não estou dizendo só de estrutura, mas também com a estrutura, mas que melhore e transforme aquele lugar num local mais seguro para as crianças e adolescentes conviverem, né? Conviverem, interagirem, frequentarem, isso é fundamental. Mas eu acredito que a grande dificuldade é porque, por exemplo, você está falando muita coisa aí que muita coisa para mim é lógico, se eu analisar, isso é lógico, entendeu? Outras para mim realmente fiquei impressionado, novidade, mas é muito complicado você, assim, eu penso muito na questão do ciclo. Voltando ali, né? Uma pessoa que hoje trata o filho mal, fala de qualquer jeito, ou então fala aquilo que você está falando. Pô, eu mandei e acabou. Não tem que. Porque ela ouviu isso do pai, que ouviu do avô. Então, assim, é a forma que a pessoa sabe fazer. O procedimento dela é aquilo porque ela aprendeu daquele jeito. Não teve ninguém quebrando esse ciclo, não. Ó, tem que ser assim, tem que ser assado. Entendeu? É até a questão da professora, que a gente estava falando da sala de aula, que chega puxando que estava em casa, daquela forma de agir em casa, e só faz aquilo na escola. Claro. E não aprende para isso, mas porque trouxe também um ciclo. Claro, trouxe de uma experiência, Então, assim, de uma educação, de uma qual seria a convivência. proposta para quebrar esse ciclo de uma coisa mais ampla, de uma forma mais ampla em sociedade, não só nos pequenos ambientes, falando de igreja, escola, mas de uma forma mais ampla como sociedade? Olha, é difícil fazer uma síntese, né? É. É difícil pensar assim, como, né? Como é a pergunta pedagógica. Então, a pedagogia ela tem essa preocupação, né? Como fazer, né? E aí a gente busca aí estratégias, caminhos, possibilidades do como, porque é muito importante. Mas eu vou tentar transformar esse como, vamos transformar em pistas. Ok. Uma pista, enxergar a criança como pessoa. E talvez você pense assim, olha, então a gente não enxerga a criança como pessoa? Pode ser que sim, pode ser que não. Só que se eu enxergo a criança como pessoa, eu vou usar o exemplo que você deu ali. Olha, se trata a criança mal, com ausência de cuidado, se negligencia. Comece a perceber uma coisa. Normalmente não se faz isso com adulto. Normalmente atitudes e interações que se tem com criança, à medida que chegam os 18 anos, agora eu fiquei adulto, percebam, a forma de relacionar, interagir, conversar, falar, tratar com esse não é mais o que se fazia com a infância, com a criança. Por quê? Um dos motivos talvez é esse, né? Tem alguns teóricos que falam essa questão de ver como objeto ou ver como pessoa, né? Não é o Ivan que está dizendo. Mas o que acontece? É um ponto, é uma pista. Então, a gente começar a trabalhar isso um pouco mais. Peraí, se eu vejo a criança como pessoa, igual eu disse, não é satisfazer. Então, agora eu satisfaço o desejo. A gente não satisfaz nem do adulto, nem de ninguém. Todo mundo tem limites, né? Sim, Tal, não é isso. Mas, por exemplo, eu escuto. Eu levo em consideração sentimentos. Se tem um choro, peraí, não é, é pirraça ou mãe. Normalmente é cola, né? Essa menina é pirracente, mas... Nossa, que menina manhosa, chorosa e tal, tal, tal. A gente já cola algumas coisas como sendo da criança. Se eu entendo que a pessoa, peraí, tá chorando por quê? Aconteceu alguma coisa? É diferente. Será? Nossa, será que tá triste? Tá com raiva? Tá com fome? Eu começo a dar mais atenção. E essa dar mais atenção fortalece o vínculo. Lembra que você falou do respeito? E eu falei dessa questão do vínculo? Até isso fortalece o vínculo. Existe convivência, né? Existe essa convivência, existe interação. Isso fortalece o vínculo. Então, essa relação familiar, ela se fortalece. Quantas relações familiares estão fragilizadas? Eu não estou dizendo que necessariamente é por isso, que esse seja o motivo, mas pode ser um deles, né? Pode ser um dos motivos que façam que essa desvinculação, ausência de respeito, má convivência, reações agressivas. Eu não estou tirando a responsabilidade de quem tem essa reação. Acho que se eu tenho uma reação agressiva, claro que eu vou, à medida que eu vou crescendo, desenvolvendo, eu vou pensar, peraí, eu posso fazer diferente, é minha responsabilidade agredir ou não, eu vou assumindo, né, essa autorresponsabilidade, claro.
Mas também, às vezes, parece que a gente dá uma forcinha para isso acontecer, É, né? Parece que a gente dá uma ajudinha é, para essas coisas irem acontecendo. Às vezes, por causa da forma de tratar, sim, mas parte dessa forma de enxergar. Como eu enxergo, se não é pessoa, eu trato de outro jeito. exato, Tanto faz, eu resultado. xingo, É, eu maltrato, eu converso de qualquer jeito, eu desconsidero, eu desqualifico, você prende, você é isso, você não presta, você não vale nada, você não vai dar ninguém na vida, e por aí vai. Violências. Então, pense a criança nessa carga de violência cotidiana. Eu sei que tem muitas pessoas que podem pensar e falar assim, mas isso aconteceu comigo, e eu me tornei um homem de bem, eu me tornei uma mulher de Sim, bem. Isso sim. acontece, tem várias pessoas que falam isso. Mas eu pergunto, mas será que se não tivesse acontecido, se ele seria um homem melhor? Será que você não seria uma mulher um pouco melhor do que você? Que bom que chegou até aí, mas não seria um pouquinho mais, talvez? E será que a nossa formação para ser um homem de bem, ela está vinculada só a isso? Só a essa questão do tratamento? Né? E do maltratamento também, isso não me feriu, não me afetou? Será? Que bom se não. Ótimo. Mas será que isso é parâmetro? Né? Será que isso vai ser o nosso referencial, então? Não, então não tem nada a ver porque aconteceu comigo e eu estou de boa. Estou bem. Então, esse é o nosso referencial, então, e eu posso fazer com o outro está com mimimi? Né? Aquela criança, então, é porque ela que é percenta, ela é chorona, ela é mimada, ou tantos rótulos que a gente vai colocando e tal, e é por isso mesmo. Então, eu acho que essa é uma pista, sabe? Uma primeira pista é essa de a gente pensar como é que a gente está enxergando as crianças, né? Como é que a gente está olhando para elas? Será que a gente está vendo como pessoa e está tratando como pessoa nesse sentido do relacionamento, da convivência, o jeito de tratar, de conversar? Isso já seria uma pista muito boa para nos ajudar a um passo além no cuidado e proteção. E talvez uma segunda que eu citaria de fato, é o artigo 4º do Estatuto. É pensar isso, sabe? É dever da família. Quem é essa família? O que a gente está ajudando essa família a compreender? Uhum. Né? Família, seja família nuclear, extensa, né? O que a gente está ajudando, está trazendo de informação, de orientação e apoio para as famílias? A entender que as famílias têm um potencial. A gente fala muito da responsabilidade. Claro, a família tem as suas responsabilidades, os seus papéis, compromissos, obrigações, mas vamos pensar que a família também tem potencial. Então, Sim. será que a gente está trabalhando esse potencial? Não, essa família pode, dar conta. O que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? E as redes de proteção. Eu acho que é trabalhar essa visão também de proteção, mais nas redes de proteção. Então, eu estou falando da escola, estou falando do centro social, estou falando das igrejas, né, das instituições religiosas como um todo. Elas começaram a se preocupar mais com isso. Muitas, claro, Sim. já têm desenvolvido Porque ações, assim, né? às vezes um cidadão, simplesmente cidadão, abordar uma família, às vezes é muito ofensivo, né? Sim, Parece que você sim, está dando. Ah, então não sou um bom pai, então não sou uma boa mãe. Mas quando já entra numa situação dessa, que você falou, na escola, numa rede de proteção, uma igreja, uma escola, você consegue trabalhar melhor essas temáticas, até com os sim, pais, né? Não só com as sim. crianças, mas com os pais. Eles ficam mais propensos a ouvir. Porque não é uma pessoa, não é um vizinho ali, não, ele que não gosta de mim. Não, para a escola, o ambiente escolar, para melhorar o E é desempenho da feito com criança. respeito, Sim. sabe? Com cuidado. Eu lembro que às vezes eu falava com a minha esposa assim, já que eu sou da área da pedagogia, né, deixa eu falar, né? é, Eu costumava dizer para ela assim, brincando, mas a brincadeira que é um fundo de verdade, né? com a Não posso intenção boa, negar, né? né? Intenção boa. Eu falava assim, olha, às vezes a escola, o professor é terrorista, muito terrorista. Por quê? Chama o pai para reclamar, só reclamar, ou só para desqualificar, sabe? Para assim, já pensar mais aquela questão em relação aos filhos, né? Eu não estou dizendo só escola, às vezes um profissional, né? Pode ser até de uma instituição, quem se relaciona aí com as famílias, né? Interage com as famílias. Às vezes é muito terrorismo, é muita pressão. Às vezes tem esse modo de falar, de conversar, de entender, tentar entender o que está acontecendo, né? Dificulta bastante. Por um outro lado, então talvez eu já escutei também, eu estou tentando trazer coisas assim da vivência, mas e da escuta também. Sim. Ah, mas o profissional está sobrecarregado, esse profissional está cansado. E pode estar mesmo, Sim. sabe? Às vezes está sim Porque às vezes cansado, é efeito daquilo que você sobrecarregado, falou. Ele não teve uma claro. formação prévia para Às deixar ele vezes é armado para isso, para deixar exatamente. preparado para isso. Às vezes é falta de uma formação, de uma orientação.
sabe? Então a gente precisa pensar quem é diretor ou quem é o coordenador, o responsável de um programa, de um projeto, de uma escola, né? Quem está assim responsável por equipes, eu penso que tem muita responsabilidade, É verdade. sabe? E precisa entender essa responsabilidade para com a sua equipe. Se é uma instituição que lida com crianças e adolescentes, eu aqui, como responsável pela equipe que lida com as crianças e adolescentes, eu preciso entender esse meu papel também de cuidar da equipe, sabe? De trabalhar a formação e desenvolvimento dessa equipe, sabe? De buscar estratégias alternativas para que a minha equipe dê conta de lidar com as crianças. Porque não é fácil, não. É desafiador. Sabe? No âmbito doméstico, por exemplo, eu costumo falar, às vezes não adianta você invocar Piaget, né? Invocar Lacan ou outros teóricos da Montessori. educação, ou quem queira, de acordo com a sua base teórica ali, de acordo com quem, né, você tenha como referência, ó, não adianta Tudo vai embora pela janela, né? não te ajuda a resolver aquela situação, né? Tem hora que você põe a mão na cabeça, e fala, meu Deus, O que eu faço? agora? Eu não sei o que fazer com esse menino, com essa menina. Eu não sei como agir. E que bom que talvez pelo menos você põe a mão na cabeça e faz essa pergunta, né? Porque aí já é um passo possível de buscar uma referência, de buscar um apoio, de buscar uma alternativa. Então, esse suporte para as equipes de apoio é importantíssimo. Ele precisa existir, assim como para a família, o apoio, mas as equipes que lidam com as crianças e adolescentes. Porque se elas não têm, muitas vezes elas estão vulneráveis, elas têm as dificuldades, elas têm as dúvidas, né? Por mais que se busque a autoformação, a iniciativa pessoal, que eu gosto muito também dessa questão de eu preciso ter iniciativa. Se eu sou um profissional, se eu lido com crianças e adolescentes, eu também preciso pensar que eu tenho que construir meu caminho, né? Eu não posso só aguardar que outros me ajudem ou disponibilizem para eu construir. Penso eu, né? Eu também preciso construir e fazer esse caminho. Porém, eu também preciso ter esse externo, né? Esse apoio institucional, respaldo Sim. institucional. Outro dia nós estávamos num curso e nesse curso alguns participantes falavam assim: olha, mas eu estou com uma dificuldade porque o curso no horário de trabalho aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu levei uma criança, era uma instituição de acolhimento. Eu levei na escola, eu tive que fazer isso, aquilo, né, várias situações e que dificultaram um pouco aquela participação, né, aquele bom desenvolvimento do curso. Beleza. Aí eu fui para o coordenador, eu fui para a coordenação da instituição. Olha, garanta um espaço para o funcionário fazer o curso. Garanta um momento. Ah, o que você vai fazer? Olha, desculpa, eu não sei, eu estou só pedindo para você pensar. Porque não adianta também, no momento do curso, o funcionário não ter essa condição de fazer bem, de estar ali Vai na adiantar formação. muito, né? Então, olha, vê o que você pode fazer. Garanta esse momento. O que você pode alterar na rotina, de horário. Eu não sei o que. Claro, cada instituição tem a realidade. Mas eu estou dizendo que isso é importante pensar. É que é importante você verificar como você pode localmente se organizar para isso. E, com certeza, você vai ter um profissional que terá melhores condições de estar aí, né, na instituição. E são formações, né, quando eu falo de formação, não é só profissional. E por isso eu gosto da ideia de formação. São questões que você leva para a vida, né? Sim. Eu levo não só para o meu ambiente profissional, mas é para a minha vivência, para o meu dia a dia, é para a minha família, né? Para a minha convivência em qualquer ambiente. São aprendizagens para a vida. Sim. Ivan, eu acho que é importante também você falar do Claves, né? Porque Claves envolve diretamente a Ele anotou, criança. viu? Se for para anotar, ele É anotou isso mesmo. aí. Bom, Claves, você falou de criança no contexto escolar, né? Contexto aham, familiar. E o Claves é uma ferramenta muito. Eu fiz o curso contigo do Claves, né? verdade, Ela é verdade. muito boa, tanto para a família quanto para a escola, e a gente não Uhum. pode deixar de falar do Claves. Legal, isso mesmo. Vamos pensar, né? Talvez quem está nos escutando perguntando claves, né? Eu tô Ah, perguntando, isso, né? eu tô De perguntando onde aqui, o que que vem? é Para onde clave? O vai? que é isso que eles estão O Ivan falando? vai explicar e depois Oh, vai ter um anúncio aí divulgando aí o Claves para em algum momento. Ele falando só assim, o que que ele tá falando? Clave, O Ivan vai mas explicar. não tava no vou roteiro explicar. não, mas... Ó, o Claves é um programa que foi criado em 1995 pela Juventude para Cristo do Uruguai. No Brasil seria um pouco uma correspondente da MPC, Mocidade para Cristo, né? Então, digamos um pouco assim, só para entender. Uma organização social, e essa organização criou um programa para trabalhar a prevenção à violência contra criança e adolescente,
bons tratos em família. Então, são vários temas dentro desse programa. Em 2005, esse curso, essa metodologia, uma das metodologias, na verdade, um programa, são várias metodologias, uma delas chega no Brasil. E eu tive a grata satisfação de participar dessa primeira turma ali de 2005. A metodologia Brincando, nos fortalecemos para enfrentar situações difíceis. Então, basicamente, hoje, quando a gente fala, o Clávio, é muito forte assim, a identificação com essa metodologia. Existem outras. No Brasil, nós temos 3, é o Brincando, nos fortalecemos, Bons Tratos em Família e a campanha de vacinação pelos bons tratos. Existe hoje a Associação Clávios Brasil, então eu faço parte dessa associação. Temos aí a mesa diretora, uma organização, né, diretoria. Temos vários capacitadores que fazem parte, né, dessa organização, espalhados pelo Brasil. Então, nós ministramos cursos e também desenvolvemos outras ações. O Brincando nos Fortalecemos, ele é uma metodologia de prevenção à violência. E é muito legal. Por quê? Nós trabalhamos uma base teórica. Então, o que é violência? Por que contra criança e adolescente? Por que a violência acontece? Então, os temas mais voltados para o fenômeno da violência em si, mas alguns temas fortalecedores e que já começam a apontar pistas. Por exemplo, resiliência, prevenção. O que é prevenção à violência? Nós vamos trabalhar esse conteúdo, o que é prevenção, o que é importante pensar quando falamos de prevenção. Fatores de fortalecimento ou fatores de proteção. O que é isso? Como a gente pode trabalhar fatores de fortalecimento com a criança e adolescente de maneira que eles sejam agentes de prevenção à violência? Passada essa parte teórica, nós temos um método. Isso também que é muito legal. Não são só os conceitos, o que por si só já são muito importantes, muito legais, já dão uma base. Mas existe um método de trabalho com criança e adolescente. Por exemplo, um método que vai ajudar a trabalhar desenvolvimento saudável da sexualidade. Muitas pessoas, quando falam assim, nossa, mas falar de sexualidade com criança e adolescente, vai erotizar, vai despertar precocemente e vários outros termos que são preocupações, claro, legítimas. Por quê? A gente tem que entender a fase da infância, a fase da adolescência, a fase adulta, são distintas. Então, essas preocupações, o problema é que muitas vezes elas colocam barreiras para o aprendizado saudável. Né? Elas funcionam como barreiras, então não se ensina. Mas se a gente partir do conceito seguinte, sexualidade é afeto. Sexualidade é autocuidado. E outras palavrinhas, né, outros termos que envolvem essa ideia, eu trabalho sexualidade desde o ventre. Quando eu digo assim, lá na gestação, nós te amamos, nós estamos te esperando. Isso é trabalhar o desenvolvimento saudável. Isso faz parte da sexualidade. Então veja aqui, então, dependendo do que eu penso, qual é o meu conceito de sexualidade, eu faço alguma coisa na infância ou não faço. Porque, nossa, eu estou falando de sexo na infância? Não, porque sexualidade contém sexo. Ou né, interação sexual, relação sexual. Quando? Como? Isso não é na infância que a gente trabalha isso. Então, existem outros aspectos que nós vamos trabalhar na infância. Como, por exemplo, seu corpo é importante. Seu corpo você precisa cuidar. Seu corpo não é para sofrer dano, não é para. Eu estou utilizando a palavra sofrer dano aqui para gente, né? Mas para criança é diferente. Não é para ser maltratado. Seu corpo não é para ficar sendo agredido. Então veja que a criança já está desenvolvendo uma ideia importante de proteção. Por quê? Crianças que desde cedo são colocadas em contextos de violência, maus tratos, além do sofrimento, elas podem começar a acreditar que aquilo é certo. É daquele jeito que se faz. Isso é normal. Mas quando a gente começa a colocar contrapontos, peraí, então não é normal isso aqui que o papai está querendo fazer comigo, não. A falta de ensino pode ser um reforçador Exatamente. para A aquela. falta de ensino naturaliza e normaliza procedimentos, interações. Mas se a criança começa a entender, peraí, meu corpo é valioso, é importante, eu tenho que cuidar bem dele, a gente introduz mais uma partezinha. Esse corpo tem partes íntimas. Quais os nomes dessas partes íntimas? Ela vai aprendendo o nome, assim como o corpo tem olho, tem nariz, Isso. tem orelha, o corpo do menino tem pênis. Sim. Então, naturalmente, ele vai aprendendo. E não é uma forma descolada, distante, não. Está no meu corpo. Como que eu cuido? Como que eu protejo? Eu não deixo brincar com essa parte do meu corpo. Por exemplo,
e vários outros aprendizagens e fatores de proteção. Então, um método que vai me mostrar como trabalhar isso com crianças de 4 a 7 anos, de 8 a 11, como eu vou trabalhar com os adolescentes. Então, eu tenho teoria, metodologia e eu tenho material didático. Então, existe uma bolsa com material didático. Então, com jogos, nós vamos trabalhar jogos, dinâmicas de grupo, alguns materiais específicos, como, por exemplo, o dominó das emoções. Nós vamos aprender como a mímica pode ajudar a trabalhar fatores de fortalecimento. Então, veja, é um curso muito completo. E, na verdade, não é um curso, é uma formação. Nossa. Porque eu não... Todo momento, né, dessa formação, todos os grupos que a gente trabalha, as pessoas saem diferentes. As pessoas saem com um olhar diferente. Sabe? Ou não quer dizer que muda, né? Muda tudo, não. Mas elas saem com mais base, mas elas saem com reflexões pessoais. E até quebra alguns tabus, né? Quebra alguns tabus. Então, olha, o curso... eu sou suspeito para falar, mas eu não posso deixar de falar. Ele é fantástico, ele é muito bom. Eu não estou dizendo que esse curso é a solução. Seus problemas acabaram. Não, mas eu estou dizendo o seguinte, que é uma formação muito importante, com base teórica, método e material didático. E que, de fato, né, hoje eles estão em 23 países da América Latina e Caribe. Então, eu acredito que uma formação que ela consegue ter um alcance, né, tão assim, geograficamente falando, tão grande, dá para perceber que tem uma qualidade, é algo muito experimental, foi testada. A gente tem resultados e depoimentos os mais diversos dos impactos nas crianças. Porque depois que eu passo por essa formação, olha, agora eu tenho que trabalhar com as crianças, né? não é? Tem que aplicar. Não dá para ter uma formação assim nesse nível e não aplicar com as crianças adolescentes. Pelo menos o esperado é isso, né? Que quem passe pela formação aplique isso no dia a O dia, né, com os público-alvo grupos. qual é do curso? A gente costuma dizer o seguinte: qualquer pessoa, em qualquer lugar que lida com criança e adolescente. Então, seja em ambiente religioso, seja pessoas de instituições sociais, de escola, do CRAS, do CREAS, qualquer local. Familiar. Né? Então, assim, pais, né, que querem aprofundar o tema, né, então eles também são público-alvo. E até mesmo quem participa das formações pode trabalhar, tem algum trabalho que pode fazer com os pais também. Agora, especificamente, nós temos uma formação para quem lida com as famílias, que é muito legal, que é Bons Tratos em Família. Então, tem o Brincando nos Fortalecendo, tem o Bons Tratos em Família, que vai nessa linha também, né? É teoria, metodologia e material didático, só que esse para trabalhar com famílias. É muito legal também. E você tem um curso também? E você também tem seu curso? Eu desenvolvo, assim, treinamento sob medida, curso sob medida. Por quê? Eu trabalho muitos temas. Então, depende muito da demanda, né? Às vezes, uma igreja, seja com palestras, seja com blocos, né, mais prolongados. Então, eu trabalho com escolas, com igrejas, eu trabalho com organizações sociais, trabalho com treinamentos à distância, treinamentos e cursos presenciais. É bem diversificado. Né? Caso queira conhecer um pouco mais ou solicitar, é só acessar meu site. Não, o link já vai estar aqui embaixo, já vou colocar o link aqui. Legal. Você que está interessado aí nos cursos do Cláudio, você vai ver aí os links aí, Ivan, vai ser muito legal para você. Quer assessoria de qualidade para sua igreja, para sua escola, para sua organização, para como é que é na ONG agora? Como é que é? A instituição, Organização da Sociedade Civil. Essa eu não sabia. Eu ainda estou na época da ONG. 2014 para cá mudou. Porque eu trabalhei muito em ONG. Então ficou na minha cabeça. Não, ONG, muitas pessoas não, né, utilizam o termo ONG, é conhecido mesmo. A gente vai... O link vai estar aqui embaixo do site do Ivan. Só procurar lá que com certeza vocês vão se maravilhar. E é muito fácil me achar. Por quê? Né? Nas redes sociais, tudo. Por quê? O meu site, né, Instagram, né, Facebook, Twitter, simples, Ivan Atrium. Você acessou Ivan Atrium, você acha todas as redes sociais. Então fica mais fácil para encontrar. Ivan, esse bate-papo foi excelente. Eu daria para fazer uns 10 podcasts. Tô com ainda a cabeça fica fervilhando aqui, porque faz parte da gente, né? Isso, né? Família, trabalhar criança, com criança, família. Eu com 2 filhos pequenos, assim,
nesse todo esse ambiente também, nesse contexto de escolar, né? A gente ouve muita coisa, vê muita coisa. Minha esposa traz vários relatos de várias situações que acontecem, às vezes feliz, às vezes nem tão feliz, entendeu? A gente passa coisa em casa, então assim, é um assunto que é recorrente na minha É vida, verdade. entendeu? E é legal, assim, importante, né, interessante você falar isso, que eu fico pensando. Teve uma peça de teatro lá em Belo Horizonte, que era uma peça que tinha um nome assim, nome simples. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa? O que acontece? Às vezes a gente fala de tanta coisa ruim, Sim. a gente vê tanto problema, a gente fala, claro, eles estão aí, não dá para negar, né? Fazem parte da realidade, né? E geram sofrimento, geram impacto, mas a gente tem muita coisa boa acontecendo. E a gente precisa falar das coisas Sim. boas. Exatamente. A gente precisa falar, tem muitos projetos, tem muitas ações, tem muitas pessoas que estão buscando fazer diferença, tem muita proteção acontecendo. Os números de violência e maus tratos são altos? São muito altos. Eu costumo dizer que a gente precisa encarar como pandemia. Entender que as violências contra crianças e adolescentes é mundial, mas se eu vou fazer um recorte aqui no cenário Brasil, por exemplo, é uma pandemia. A gente tem que encarar com muita seriedade, entendendo isso. Mas também tem muita coisa acontecendo, tem muitos projetos, escolas, pessoas, família, muita gente atuando em prol da proteção, em prol do cuidado. E a gente precisa falar disso, porque senão nós ficamos com existe a possibilidade, né, de ficarmos com aquela impressão, aquela ideia assim, Não gente, tem chuta o jeito, balde já mesmo, era, o já negócio era. tá feio, o negócio tá feio mesmo, chuta o balde que Eu não acho, dá para fazer mais acho que eu nada. posso fazer um paralelo ali, naquela passagem de Elias, né? Ele fala, pô, não tem ninguém. Tô sozinho aqui. Deixa eu falar com ele. Quem disse? Quem tá achando Quem que é que o disse? Tem cara? um monte ele que não se curvou ainda. Entendeu? Você viu que eu escondi. Tá guardadinho aí. Viu? E a gente sabe, né? Pegando a realidade, eu acredito, no que os mais de 7 mil estão aqui na cidade do Amém. Rio, no estado do Amém. Rio, Minas Gerais, Brasil, eles estão aí. A gente precisa só criar conexão, Isso aí. né? Criar conexão, estarmos mais juntos, Essa é a nossa buscarmos proposta, mais né? estratégias, nos fortalecemos. Como disse essa formação nesse curso. Brincando, nos fortalecemos para enfrentar situações difíceis. O lúdico é um ponto de partida, né? Desse aprendizado que a gente passa na formação, a gente trabalha na formação. O lúdico é importante porque é a linguagem da criança, né? O lúdico é fundamental no processo de desenvolvimento, formação, mas podemos ter outras ferramentas aí para a gente trabalhar, né? Pode ser Sim. brincando, compartilhando, mas a ideia é vamos nos fortalecer, porque é possível, né? Isso aí. Perfeito. Gente, foi um prazer enorme estar com o Ivan aqui, Bom, Ivan. que nos abençoou, nos informou, nos formou também, entendeu? Que, poxa, e que você pega toda essa experiência do Ivan, acesse o site dele que está aqui Sim. embaixo, conheça mais. E a nossa proposta é essa: trazer gente com relevância que vai fazer com que a gente amplie o nosso horizonte, para olhar além do que a gente já conhece, para o âmbito familiar, para a criação de filhos, para o cuidado da criança. Espero que vocês tenham gostado. Eu com certeza acredito que tudo que a gente falou aqui tem muita coisa em comum. Exatamente. Muita coisa em comum. E é isso aí, pessoal. Ivan, despede da galera aí. A gente está terminando aqui. Mas, eu acho que esse é só o primeiro, hein? A gente vai ter que voltar nessa conversa aí. Mas tem mais papo para A gente bater. vai ter que voltar Tem nessa muita coisa conversa. em comum ainda. Isso aí, eu estarei à disposição. Temos vários temas também, né? Já estou me convidando aqui para um podcast específico sobre política de proteção infantil. Poxa. A gente conseguir organizar. E para despedir, nada mais, eu acho que é interessante do que uma saudação mineira, não é verdade? Para você que nos escuta, um abraço, um beijo e um pedaço de queijo para você. Gente, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau.